No ano em que completei 6 anos, 9 auras divinas explodiram dentro de mim, alarmando todo o clã. Os membros do clã se ajoelharam e gritaram me chamando de pequeno imperador imortal. Mas no dia seguinte, o chefe do clã sorriu maliciosamente enquanto extraía meu osso supremo, sugando meu sangue. Raiz espiritual inútil. Seu clã foi dizimado. Meus pais desapareceram. Eventualmente, sob o sacrifício das pernas da minha tia mais nova, eu abri caminho em meio ao sangue. E então passei 10 anos sob a marca de ser inútil. Todos riam de mim, me chamando de escória. Mas não sabiam que cada gota do meu sangue estava buscando vingança. Ninguém sabia que meu osso supremo estava renascendo de forma inesperada. Quando o dia do meu renascimento chegar, esse será o dia do meu retorno ao clã. Naquele dia, tudo parecia normal, cacei como sempre e voltei para casa. E, sem surpresas, tive um conflito com Jian Shentian do clã. Anos de minha própria paciência e concessões não apenas não melhoraram, mas pioraram ainda mais. Como um rato atravessando a rua. Mas desta vez, para proteger meu próprio tesouro de caça. Com anos de treinamento físico e uma determinação sem limites, Jian Shentia estava pensando na competição marcial que ocorreria em 9 dias. Não queria complicações inesperadas. E então, surgiu o imprevisto. Portanto, após deixar uma frase contundente, terminei apressadamente esse conflito. E eu, por sorte, consegui preservar o que havia caçado. Ao voltar para casa, peguei uma série de ferramentas. A lendária lâmina da neve, com 9 polegadas de frio letal. Uma tigela. Uma bacia com água limpa. Em seguida, comecei a dissecar o corpo da besta tigre violenta. Quando estava quase concluindo com movimentos fluentes, de repente, vi uma pedra preciosa no estômago da besta tigre violenta. O que está acontecendo? Eu sabia que dentro das bestas selvagens havia cristais da besta, mas nunca ouvi falar de pedras preciosas nascendo. Enquanto limpava o sangue de cima, examinei com cuidado a luz, e vi que toda a pedra preciosa estava cercada por padrões misteriosos. Justo quando eu esfregava os olhos, as inúmeras icas na pedra preciosa começaram a se movimentar, e as linhas entre si formaram um vórtice. Em um instante, ele absorveu completamente minha visão. De forma vaga, eu parecia ouvir uma voz dominadora e fria. Ao mesmo tempo, a sensação de tontura apareceu. Minha consciência também entrou em confusão. Gradualmente se perdeu. No próximo momento, meu corpo desmaiou no centro do pátio. Logo após eu desmaiar, a pedra preciosa se transformou em pontos de luz ilusória. Desapareceu em minha testa. Em seguida, uma luz prateada começou a brilhar em minha pele. Incontáveis runas densas apareceram, piscando constantemente. Entre a confusão e a interrupção, eu parecia ouvir alguns sons. Logo em seguida, senti meu corpo todo coçar intensamente. Era extremamente desconfortável, mas eu não conseguia abrir os olhos. Essa sensação só começou a desaparecer lentamente após um quarto de hora. Não sei há quanto tempo passou. Ao acordar e abrir os olhos, percebi que, não sei quando, eu havia adormecido apoiado na minha tia mais nova, pequena Xian e pequena Si. O que aconteceu? Como você desmaiou? Perguntou a mulher, preocupada. Eu também não sei. Levantei-me. Olhei para o chão. O corpo da besta tigre violenta que eu mesmo havia dissecado. Lembro vagamente de uma cena antes de desmaiar. Lembro que segurava a estranha pedra de jade que obtive do corpo da besta tigre. Dentro daquela pedra de jade, parecia haver uma certa força peculiar. Ela atraiu minha consciência para dentro. Agora, ao relembrar, é como um sonho. Mas durante meu desmaio, aquela voz ressoando na minha mente ainda estava clara. O que eu realizei é irreversível. Eu disse, palavra por palavra. Disse de forma clara e firme uma frase que ouvi durante meu desmaio. Mas, no momento em que disse essa frase, meu corpo tremeu repentinamente. Finalmente sei onde está o problema. Aquela pedra de jade desaparecida neste momento está flutuando na minha mente, como se fosse um coração, pulsando incessantemente. Era originalmente um objeto físico, mas, ao entrar no meu corpo, tornou-se como uma parte da memória. Assim que minha consciência se concentra, consigo ver a presença da pedra de jade. Mais extraordinário é que, dentro da pedra de jade há como se fosse um espaço. Quando minha atenção se concentra aqui, aparece. Vejo que neste espaço há uma sombra humana misteriosa e vaga.
A postura dessa sombra é muito peculiar, com os pés em uma posição específica. Respira como um ser humano, enquanto os braços estão levantados acima da cabeça, mãos postas, cortando em um ângulo em uma direção. Todo o movimento é feito de uma só vez. Parece muito simples. Enquanto eu pensava, comecei a imitar a posição da sombra. Mas esse movimento tão simples é, para mim, realmente muito difícil. Eu realmente não consigo fazer isso. Em seguida, deduzi que essa ação pode precisar do suporte da força antiga dentro de mim. Ou seja, só poderei imitá-la após me despertar. Assim poderei replicar essa ação. Foi então que percebi de repente que meu corpo físico também havia mudado. Ao levantar as mãos e os pés, tudo estava repleto de uma sensação de força poderosa. Até mesmo a circulação do meu qi e sangue estava muito mais suave do que antes. Como isso pode ser? Será que meu corpo se recuperou? Minha voz tremia levemente. Todos achavam que eu era escória. Mas quem saberia que, há mais de 10 anos, o que eles viam como escória era um gênio extraordinário, raro de se encontrar, nascido para brilhar. Desde o nascimento, possuía 9 marcas antigas de Yuan. Meu talento é sem igual. E, além disso, eu possuo o corpo imperial de Guerra Santa. Meu corpo e as marcas antigas juntos me conferem um talento supremo. Uma vez que cresça, poderei destruir a terra com um soco. O corpo pode quebrar montanhas e rios. Não fale de um mero Jian Shentian. Mesmo que seja como Long Shimiui, que possui a marca de Yuan antiga das 6 vias. Para se comparar a mim, só existem 2 palavras: escória. Infelizmente, a madeira se destaca na floresta. Meu terrível talento chamou a atenção de todos, até mesmo em alarme. Sem surpresas. O desastre também chegou a mim quando eu tinha 6 anos. O domínio de batalha sem fim e onde estou. Membros internos do clã Zhuo conspiraram um plano chocante. Encontrar oportunidades a todo custo. Roubaram minha marca de Yuan antiga. Destruíram meu corpo físico, do qual me orgulhava. Corpo imperial de Guerra Santa. E ainda prejudicou meus pais. Se não fosse por minha tia mais nova ter se esforçado tanto para me tirar do clã Zhuo, correndo por toda a terra e cruzando domínios, chegando ao domínio celestial de hoje, eu temo que não conseguiria nem preservar minha vida, mesmo que finalmente tenha escapado da perseguição. Nesse processo, a pequena tia também foi gravemente ferida. Suas pernas foram corroídas pela toxina óssea, levando-a a não conseguir andar. E todos estes anos, eu também. Foi devido ao meu corpo ter sido destruído naquele ano. Feridas internas que não consegui eliminar e que me impediram de despertar novamente. Com um pensamento rápido, eu fui direto à frente, respirando profundamente. Minha mão direita se fechou em um punho e golpeou rapidamente. Um impacto. A energia do meu corpo se reuniu num instante. Funciona como se estivesse enlouquecido. No momento seguinte, uma poderosa onda de energia se rompeu. Um estrondo ecoou no pátio. Eu olhei para o punho fechado. Meu coração estava em êxtase. Conseguir ter esse efeito. A força do meu corpo pelo menos aumentou em 300 quilos. Isso restaurou a pequena tia. Minhas feridas internas foram completamente curadas. Em seguida, eu desferi vários golpes seguidos, olhando para as marcas do punho na parede. Agora eu estava completamente convencido. Meu corpo havia se recuperado sem que eu percebesse. As feridas ocultas do passado desapareceram completamente. A partir de hoje, finalmente posso começar a despertar. O corpo físico se recuperou e as feridas ocultas foram eliminadas? Parece que isso deve estar relacionado à pedra de jade que entrou em meu corpo. Olhando para a tia mais nova que está feliz por mim, eu imediatamente disse: tia, quando eu despertar e me tornar um discípulo interno, o tratamento na seita, com certeza será muito diferente do que agora. Naquela época, certamente poderei receber mais pílulas. E também poderei caçar mais bestas selvagens. Recursos. Um dia, eu vou tirar toda a toxina dos ossos das suas pernas. Depois de dizer isso, eu levantei o punho e encorajei, olhando para a tia que estava sentada na cadeira de rodas. Se não fosse por mim, como a tia teria sofrido tal ferida? Felizmente, ainda há uma chance de reversão para tudo isso. Desde que um dia eu possa eliminar a toxina dos ossos, a tia ainda poderá voltar a andar como uma pessoa normal. Caso contrário, eu poderia passar a vida inteira me culpando. As pernas da tia estão envenenadas há 10 anos. Não há pressa em 1K. O mais importante é o seu treinamento. Pequeno Rui,
sentado na cadeira de rodas. Um sorriso de alívio apareceu em seu rosto. Neste exato momento de alegria entre os dois, o portão do pátio foi de repente empurrado. Um garoto correu para dentro. Irmão Shen, você não foi novamente provocar Jian Shentian, foi? Eu ouvi Jian Shentian falando. Ele ameaçou que em 9 dias, no dia em que se tornará o acompanhante de Long Xinhui, ele te eliminará. Desta vez, Jian Shentian, parece que ele realmente ficou furioso. Pequena faca, pequeno Gua, fale devagar. Eu vim de fora com a tia desde pequeno. Estou sem parentes por perto. Depois de entrar para o templo da transformação de estrelas, amigos também são raros e poucos verdadeiros. Só tem um pequeno. Somente ele pode se apresentar em momentos críticos. Ajudou-me por pura justiça. Irmão Shen. Jian Shentian é o jovem mestre da família Jian. A família Jian é quase uma força dominante na cidade de Londres. Você não é alguém que não sabe disso. Algumas coisas podem ser ignoradas. Por que se incomodar com essa pessoa? No final, somos nós que saímos perdendo. Eu ri friamente a seguir. Jian Shen. Que diabos? Algumas coisas podem ser ignoradas. Mas ir longe demais é intolerável. Jian Shentian tem me visado há mais de 1 ou 2 dias. Desta vez, estou observando. Há uma oportunidade de seguir Long Xinhui e saltar o portão do dragão. Sinto que tenho confiança. Está decidido a me atacar completamente. Ir ao Palácio Marcial Yuan com Long Xinhui é para selecionar um acompanhante. E não significa que ele, Jian Shentian, é o escolhido. Se essa qualificação vai ou não cair nas mãos dele ainda é incerto. Mas a força de Jian Shentian já é muito grande. E dizem que, nos últimos dias, a família Jian, ele encontrou uma planta de sangue de veludo. Com a ajuda da sangue de veludo, é certo que Jian Shentian romperá para o 4º céu da impressão em breve. Quando isso acontecer, quem mais poderá competir com ele? Pequena faca disse preocupada. Hehe. O reino da impressão não é nada além do estágio inicial do treinamento. Em essência, ainda é refinar a energia vital para estabelecer a fonte básica. Céu de 3 níveis e céu de 4 níveis. Qual pode ser a grande diferença? Eu soltei um profundo suspiro. Eu quero essa qualificação. Quem não deseja a oportunidade de ir ao Palácio Marcial Yuan? Já pensei sobre isso antes. É porque não posso despertar. Mas agora é diferente. Restaurar meu corpo e despertar não é mais difícil. Se eu puder despertar com sucesso nesses 9 dias. O que é um Jian Shentian? Por que essa qualificação não pode esperar? As pessoas aspiram a altos lugares, eu não sou exceção. Permanecer para sempre neste pequeno instituto estelar. O que pode sair disso? Se eu puder entrar em uma grande força como o Palácio Marcial Yuan, seja para encontrar uma maneira de restaurar as pernas da pequena tia, ou para o meu próprio cultivo, todos têm inúmeras oportunidades. Eu levantei a mão para parar a intenção de pequena faca de aconselhar. De repente, fiz um gesto com o dedo para a pequena faca. Pequena faca, nós já trocamos golpes. Bom, pequena faca acenou com a cabeça em concordância. No dia a dia, ele é meu parceiro de treino. Bastou que eu desse um passo para reunir minha energia e concentração. A energia vital começou a fluir intensamente. No momento seguinte, meu punho direito foi desferido com força. Pequena faca juntou os braços na frente e bloqueou. Após um estrondo, pequena faca recuou mais de 10 passos. Ela caiu diretamente no chão. Como isso é possível? Pequena faca regalou os olhos. Não há nada impossível, pequena faca. Meu corpo já se recuperou completamente ao estado máximo. A partir daqui, posso começar o treinamento de despertar. Ele, Jian Shentian, quer me enfrentar. E eu ainda vou arrumar problemas para ele. Dito isso, estendi a mão e puxei pequena faca para cima. Hehehe. Irmão Shen, é bom que você possa despertar. Pequena faca sorriu de maneira ingênua. Pequena faca água. A seita nos fornece um osso supremo de sangue de dragão a cada 6 meses. A pílula de sangue de dragão do 2º semestre. Deve ser hora de pegar, não é? Embora agora eu tenha a oportunidade de despertar. Contudo, não pode garantir o sucesso de uma só vez. Mas se tiver a luz do dragão, poderá, no menor tempo possível, elevar a energia vital ao estado máximo. E a certeza de um despertar direto será maior. Pequena faca acenou com a cabeça e disse: já está disponível para retirada. Irmão Shen, se você precisar para seu treinamento, pode levar a minha pílula de sangue de dragão também. Não preciso da sua pílula de sangue de dragão. Fique com ela para você mesmo.
Eu posso aceitar a ajuda da pequena faca em questões do dia a dia, mas definitivamente não posso usar os recursos de treinamento que pertencem aos irmãos. Depois de empurrar a tia mais nova para dentro da casa, eu saí do quintal com a pequena faca e fui em direção ao pavilhão de armazenamento de pílulas do clã. Eu raramente venho a lugares como o pavilhão de armazenamento de pílulas, porque geralmente não tenho nenhum negócio aqui. Eu, um discípulo comum, realmente não tenho dinheiro sobrando para comprar pílulas extras. Mas desta vez é diferente. A pílula de sangue de dragão é um benefício concedido a cada discípulo pela seita Washinsin. Eu, naturalmente, tenho que vir buscar a minha. Isso é crucial para mim. Pudesse dizer que é uma grande questão relacionada à minha ascensão. Ancião Li. Eu vim buscar minha pílula de sangue de dragão. Entrei no pavilhão de armazenamento de pílulas e falei diretamente. Depois que o ancião lhe entregou a pílula de sangue de dragão que pertence à pequena faca, seu rosto ficou sombrio e ele falou comigo com frieza. Sua pílula de sangue de dragão já foi retirada por alguém. O quê? A pílula de sangue de dragão foi retirada por alguém? Instantaneamente, franzi a testa e disse: Ancião Li, você não está se confundindo. Esta pílula é uma recompensa do clã, cada discípulo recebe uma. Não deveria haver erros na retirada. Não deveria haver uma situação em que outra pessoa a retire erradamente. Você está duvidando da minha justiça? Volte e veja. Sua pílula de sangue de dragão realmente foi retirada. O ancião Li me lançou um olhar e mostrou um toque de raiva. Meu olhar brilhou e uma onda de fúria subiu em meu coração. Então disse: a pílula de sangue de dragão só pode ser retirada se o discípulo vier pessoalmente. Caso contrário, os outros não têm qualificação para levar. Ancião Li dá isso aos outros. Isso não viola as regras da seita? Regras. Você, um inútil que nem sequer despertou, tem a qualificação para me falar sobre regras, um ancião? A pílula de sangue de dragão é valiosa para outros discípulos. Para você, na verdade, é inútil. Seria melhor recompensar um discípulo com potencial. Claro, se você tiver habilidades. Você pode ir procurar Jian Shentian para trazer a pílula de sangue de dragão de volta. Ancião lhe disse com sarcasmo. Ele, sendo um dos 9 anciãos, e ainda por cima, guarda um lugar tão importante como o pavilhão de armazenamento de pílulas. Ele tem uma posição elevada na seita. Diante de um discípulo inútil que nem sequer consegue despertar, ele não tem nenhuma preocupação. Se não houvesse algo suspeito em seu coração com medo de que as coisas ficassem grandes, ele provavelmente já teria atacado diretamente. Hehe. Discípulos com potencial. Apenas por causa do Jian Shentian. Eu ri de raiva extrema. E não continuei a discutir. Virei-me e fui embora imediatamente. Mas depois de caminhar alguns passos, de repente, virei-me. Espero que o ancião Li não se arrependa disso. Em seguida, saí do pavilhão de armazenamento de pílulas. Parece que Jian Shentian realmente está de olho em mim. Ele até quer roubar a minha pílula de sangue de dragão. O pior é que até os dignos anciãos do clã estão ajudando Jian Shentian a cometer tais atos de banditismo. Eu estava pensando em esperar pela chegada da filha do senhor da cidade em 9 dias, para disputar a qualificação de acompanhá-la, e lutar contra Jian Shentian, para resolver algumas coisas de uma vez por todas. Mas agora, minha raiva interior já se espalhou completamente. A luta em 9 dias. Não. Eu, o jovem mestre, não posso esperar até lá. Eu preciso despertar. Despertar imediatamente. Somente despertando com sucesso, e entrando no primeiro céu do reino da impressão condensada, para me tornar um verdadeiro guerreiro marcial Yuan. Só assim terei a base para varrer tudo, e esmagar Jian Shentian. Neste momento, a crença em meu coração é intensa ao máximo. Mas o irmão não disse nada. Este meu osso supremo de sangue de dragão. Você pode ficar com ele para treinar. Foi neste momento. Pequena faca imediatamente tirou sua pílula de sangue de dragão. Pequena faca. Eu aprecio sua boa intenção. A pílula de sangue de dragão é apenas um auxílio. Me ajudou a despertar mais rápido. Mesmo sem a pílula de sangue de dragão, eu despertaria no máximo em 2 dias. Empurrei o braço de pequena faca. Apenas balanço a cabeça. Eu sei. Pequena faca é uma órfã. O treinamento não deve ser descartado. Fique com ele para treinar. O valor desta pílula de sangue de dragão é muito maior para você. Desta vez, pequena faca estava decidida. No momento em que os dois se empurravam, alguns discípulos se aproximaram por trás. Ao me ver, começaram a zombar.
Escória de 16 anos que ainda não despertou. Se fosse eu, já teria saído da seita. Hahaha, muito bem. Ainda ganhando pílula de sangue de dragão. Não é um desperdício de recursos? Alguém riu friamente neste momento. Na minha opinião, os recursos de treinamento deste tipo de escória, a seita não deveria distribuir. Deveria ser totalmente usado para treinar talentos como o grande irmão Jian Shentian. Esses 4. Eu não sou estranho a eles. Assim como Jian Shentian, também são discípulos da família Jian da cidade Dragão Limiar. Entre eles, Jian Shenai é o irmão mais novo de Jian Shentian. Normalmente, eu sou respeitoso e me mantenho distante desses discípulos de clãs. Geralmente, mantenho distância. Se puder evitar, eu evito. Mas hoje, olhando para esses 4, eu sorri e disse: Pequena faca, não precisaremos da sua pílula de sangue de dragão. Alguém se apresentou na porta. Enquanto Pequena Faca estava confusa, eu de repente dei um passo à frente e me coloquei na frente dos 4, já que são discípulos da família Jian. Então está bem. Vou começar com vocês. Eu imediatamente disse: Jian Shenai, você realmente tem uma coragem imensa. Sua confiança é excessiva. Você realmente acha que, dependendo da família Jian, pode fazer o que quiser na seita. Hoje, eu declaro isso. Todos entreguem suas pílulas de sangue de dragão. Caso contrário, deixem um dedo para trás e venham. Os vários olhando para minha postura. Imediatamente começou a rir alto. Jian Shentian disse: Eu não ouvi errado, certo? Zhu Shen, você vai roubar nossa pílula de sangue de dragão? Não está enlouquecendo de tanto sonhar com a pílula de sangue de dragão? Acho que você ainda deve pensar bem. Como você vai resistir à repressão do meu irmão mais velho? Outro disse sarcasticamente: Seu corpo é poderoso. Mas, mesmo sendo forte, ainda é uma pessoa comum. Não vai querer enfrentar 4 de uma vez, vai? Então eu dei um passo firme e fui até Jian Shenai. Paf! De repente, um sonoro estalo de tapa ecoou. O rosto de Jian Shenai imediatamente inchou. Espumava sangue pela boca. As mesmas palavras. Eu não vou repetir. Depois de dizer isso, eu me virei e disse: Pequena faca, traga a faca. Certo. Pequena faca correu alegremente até mim. Ela me entregou uma faca curta que estava com ela. Essa garota Pequena Faca parece ser honesta e cautelosa no dia a dia, mas no momento crucial, ela também é alguém que pode se firmar. Ao ver a faca curta em minha mão, Jian Shenai e os outros 3 ficaram surpresos. Mas afinal, 4 estavam presentes. O que há para temer? Vamos lá! Assim que disse, os 4 começaram a agir imediatamente. Contudo, o resultado já estava determinado. Foi uma derrota esmagadora. Eu, após a recuperação do meu corpo. A força do meu corpo é aterradora. Uma força imensa surgiu. Em menos de um momento, eu os coloquei no chão. Vou contar até 3. 3, 2. Assim que eu comecei a falar, os 4 a meus pés já estavam apavorados. Imediatamente, pegaram suas pílulas de sangue de dragão e me entregaram. Bom garoto. Isso é o certo. Eu guardei as 4 pílulas de sangue de dragão. Depois, dei um tapa na face inchada de Jian Shenai. Volte e diga ao seu irmão mais velho: Eu, o pequeno mestre, em breve irei procurá-lo. Em seguida, saí apressadamente. Depois de um momento, cheguei ao campo de batalha de Yuan do Templo da Transformação das Estrelas. Arena da Energia Ancestral. Aqui existem muitos locais de cultivo adequados. Há um incrível arranjo de runas aqui, que finalmente reúne a energia do espaço-tempo de todas as direções. É o lugar onde se reúnem para o treinamento intenso. Claro, no grande salão fora de cada sala de treinamento. Além disso, há uma enorme e sólida arena central, para permitir que muitos discípulos lutem uns contra os outros. Hoje, os 4 na família Jian obtiveram 4 pílulas de sangue de dragão. Aproveitando esta oportunidade, estou prestes a começar a despertar diretamente. Encontrei uma sala de treinamento e sentei-me no chão. Meu coração estava inexplicavelmente agitado. A frustração que ficou presa em meu coração por 10 anos, finalmente, vai se dissipar hoje com o despertar, e se dispersar completamente. Os requisitos para se tornar um praticante marcial Yuan são rigorosos. O despertar é o primeiro passo. Somente quando o despertar for bem-sucedido, a marca de Yuan antiga nascerá dentro do corpo. Então, tudo será possível. Uma pessoa comum tem apenas 2 ou 3 marcas de Yuan antiga, mas pessoas como Jian Shentian,
que possuem 4 marcas de Yuan antiga. Já são os discípulos de elite da seita Huaxing. Assim como Yui. Aqueles que possuem 6 marcas de Yuan antiga. Mesmo que seja comparável ao Palácio Marcial Yuan, a principal força do Império, não escapa a disputa. É fácil imaginar que no passado, eu carregava 9 marcas de Yuan antiga. Eu, cuja constituição superava a de uma pessoa comum. Quão poderoso era meu talento! Infelizmente, naquela época, fui traído por meus próprios parentes. Isso não pode deixar de ser uma grande ironia. E eu sempre me lembrarei do rosto que me concedeu todo esse talento. O herdeiro do clã Zhou, Zhou Qianqiu. Pai, mãe, eu acredito que vocês não morreram. Quando eu entrar novamente no campo de batalha infinito, eu certamente pisarei sobre o clã Zhou. Sentado em meditação no centro da sala de cultivo, eu respirei fundo. 1, 2, 3, 4. Entre cada uma, eu engoli todas as 4 pílulas de sangue de dragão. Em um instante, o poder da pílula se fundiu em todos os meus membros. O poderoso sangue e energia fluíram da pílula e se integraram perfeitamente aos meus meridianos e ossos. Todo o meu corpo vibrava com energia. Não sei quando já estava fervendo. Como uma chama intensa, estava se agitando. Aproveitando a densa energia espacial do quarto de treinamento, comecei a despertar. A energia girava ao meu redor, absorvendo a energia espacial. E esse processo exige ajuda de métodos de treinamento para os praticantes de Yuan marcial. Não importa se você é forte ou fraco. Ao entrar no treinamento, é preciso escolher um método de energia antiga. Somente assim você poderá aumentar sua própria energia. Existem milhares de métodos de energia antiga no mundo, com forças diferentes. Métodos poderosos de energia antiga podem te poupar de muitos desvios. A velocidade de treinamento é mais rápida que a de uma pessoa comum. A energia antiga condensada é mais pura. Possui benefícios infinitos. Que pena! No passado, algumas técnicas de treinamento na linhagem imperial Zhou foram perdidas quando fui deposto. Todas as memórias foram arrancadas. Agora, dentro desta seita Huaxing, eu só conheço um método de nível comum, técnica de concentração de Yuan. Em seguida, segui o método descrito na técnica de concentração de Yuan. Consegui mobilizar a energia e o sangue dentro do meu corpo. O tempo passou segundo a segundo. Após meia hora, a energia e o sangue fluíram através de todo o meu corpo, circulando por todos os principais meridianos do meu corpo. Foi nesse momento, aquele cristal dentro de mim mudou repentinamente. O cristal irradiava uma luz vermelha, como se tivesse se tornado meu segundo coração, estabelecendo uma conexão misteriosa com o meu corpo. Sempre que minha energia e sangue fluíam ao redor do cristal, a velocidade de circulação da energia e sangue aumentava exponencialmente, com uma sensação concentrada. Eu percebi que com a presença desse cristal, a velocidade de circulação da minha energia e sangue aumentou 10 vezes, o suficiente para igualar uma técnica de nível terrestre comum. Após meia hora, muitas energias e sangue fluíam pelos principais meridianos. Finalmente despertaram um poder secreto. Sentindo essa repentina e misteriosa força, eu não consigo conter a empolgação. Essa sensação peculiar é muito agradável. Sentindo essa situação, estou prestes a ter sucesso? Bum! Uma turbulência como trovão surgiu dentro do corpo. Em seguida, uma nova marca de Yuan antiga apareceu na superfície, brilhando com um esplendor deslumbrante, flutuando de um lado para o outro. Caminho. 3 caminhos até 9 caminhos. Foi restaurado. O eu de anos atrás tinha 9 marcas. Alcançou o limite máximo de marcas de Yuan antiga. Possuía um talento aterrador que os comuns não podiam imaginar. Agora despertou novamente. Após a recuperação do próprio corpo, o número de suas marcas de Yuan antiga também foi restaurado. No entanto, neste momento, a vibração do corpo não parou. Muitas forças estavam fluindo, retornando ao centro do corpo. Em um instante, um novo selo apareceu novamente. A marca de Yuan antiga. Como isso é possível? Meu coração estava gritando. Eu arregalei os olhos. 9 marcas de Yuan antiga. Já era o número máximo. O chamado 9 Supremos é o respeito. Dominar o mundo. Ser imperador. Ser respeitado. Ser rei. Apenas o corpo em plena realização pode rasgar dragões e elefantes. Respiração que consome montanhas e rios.
Esta é a teoria do limite extremo. Por isso, naqueles anos, fui o responsável por a inveja de incontáveis pessoas, que acabou levando a desastres. Quanto aos guerreiros Yuan das 10 marcas, nunca apareceram. Mesmo naquele dia, com gênios surgindo, na era de ouro de incontáveis fortes. Nunca ouvi falar de tal figura. É simplesmente quebrar um tabu. Com os 10 selos gravados em seu corpo, ele é Zhou Qianqiu. Você roubou tudo que eu tinha. Espero que você tenha se divertido todos esses anos. Agora, eu, o jovem senhor, desperto novamente. Certamente retornarei ao vasto campo de batalha. Vou atacar o clã Zhou e deixar aquele velho entender se sua escolha foi errada ou não. Apenas aqueles que perderam podem entender o valor de receber novamente. Para este dia, eu esperei por 10 anos. Apenas não fiquei animado por muito tempo. De repente, uma anomalia apareceu. As 10 marcas, na verdade, desapareceram 2. Logo em seguida, diminuiu novamente. Em menos de um quarto de hora, reduziu para 5 marcas. Uma vez que a despertar foi bem sucedido, então não faz sentido que tenha diminuído. A menos que algumas pessoas, após a marca despertar, porque o corpo é muito fraco, marca Yuan, se esconderá temporariamente. Isso na verdade é o corpo. A razão pela qual não pode dominar a marca Yuan. Eu entendi. Minha constituição foi desperdiçada na época. Embora agora tenha se recuperado, mas isso é apenas a eliminação de lesões internas. O corpo retorna ao estado normal. E não significa que a corpo imperial de Guerra Santa também se recuperou. Agora o corpo, embora seja muito mais forte que uma pessoa comum, mas está longe de ser comparável a quando tinha o corpo imperial na época. Juiz, eu não consigo dominar por enquanto, mas isso não é um grande problema. Com o fortalecimento do meu corpo no futuro, então essas 10 marcas irão aparecer eventualmente. Afinal, pessoas com constituições especiais não necessariamente possuem marcas Yuan extraordinárias, mas aquelas que possuem muitas marcas, com certeza têm uma constituição excepcional. No entanto, no momento isso também pode ser considerado algo bom. Isso também evitou a cobiça de outros, que levou ao desastre daquele ano. Retornando novamente, reprimindo meus sentimentos, eu abri a porta da sala de treino e saí. Despertar bem-sucedido. Embora agora eu só tenha 5 marcas antigas, mas esse tipo de talento ainda é suficiente para se destacar em todo o clã Uas. Olhando para essa dinastia santa, também é uma existência de primeiro nível. A partir deste momento, eu não sou mais o discípulo inútil aos olhos de todos, mas sim o discípulo mais forte do clã Uas. Uma existência que todos admiravam. Jian Shentian, Ancião Li. A conta entre nós deve ser calculada, eu disse em voz baixa. Em seguida, eu saí da sala de treino. Então vi uma figura na plataforma central à frente, e imediatamente me diverti. Isso pode ser considerado uma busca que não encontrou onde pisar. Neste momento, naquela plataforma, o oponente não era outro. Era exatamente Jian Shentian, que eu estava prestes a procurar. E assim que eu apareci, eu ouvi ao meu lado: Zhou Shen, você tem uma coragem enorme. Ousou roubar a pílula de sangue de dragão do meu irmão. Você realmente não tem medo de morrer? Por um momento, as pessoas ficaram em silêncio ao redor. Muitos discípulos tremiam, apontando nomes diretamente. Isso é para atacar Zhou Shen antes do tempo? Seu irmão inútil, não sabe seus limites. Me provocou várias vezes. Se não o punirmos agora, realmente tememos que ele cresça mais. Eu olhei para Fang por um momento, e ao mesmo tempo fui em direção à plataforma central, observando os discípulos da família Jian ao redor, e os seguidores de Jian Shentian. Eu então entrei na plataforma central e disse que deveria ter comido o que era meu. Cuspiu, né? Embora, após a ascensão, a pílula de sangue de dragão já não serve muito para meu treinamento, mas já cheguei a este ponto. Também não faz mal aumentar um pouco os relacionamentos. Jian Shentian franziu a testa, mas logo falou com arrogância. Os recursos não são para serem usados por escória. É um desperdício se você usá-lo. 16 anos sem despertar. De que adianta você querer esses recursos? Não preciso dizer muito. Hoje, você só precisa devolver aquelas 4 pílulas de sangue de dragão. Posso garantir. Daqui a 9 dias, farei com que sua derrota seja mais digna. Rindo levemente. Até agora,
Ainda não se atreve a lutar. Daqui a 9 dias. Eu, o pequeno senhor, não poderei esperar até lá. Eu dizia. E desferi um soco direto. Bang! O som foi forte e surdo. Um soco sólido. Acertou diretamente o rosto direito do oponente. Jian Shen deu um stumble. Ele recuou rapidamente 3 passos. Você teve a audácia de me atacar por trás. Jian Shen-tian, como um todo, tornou-se completamente feroz. A espada apontada para mim. Eu vou acabar com você. Afinal, sou jovem e impulsivo. Embora Jian Shen-tian tivesse algum receio antes, mas na frente de tantos discípulos, ele foi humilhado na frente deles. Isso ainda é algo que posso suportar. Eu falei friamente. Eu odeio que as pessoas apontem espadas para mim. Eu neste momento 7. Minha presença mudou drasticamente. Em seguida, meu ki e sangue começaram a vibrar. Instantaneamente se espalhou pelo corpo. A antiga força de Yuan que acabou de despertar dentro do corpo, também saiu junto. Ferveu dentro dos membros e do corpo. E muitos discípulos ao redor da arena de batalha. Todos tinham expressões estranhas. Porque sentiram a antiga força de Yuan em mim, um inútil. Sentiram a força de Yuan. Não podia esperar mais. Nesse momento, Jian Shen imediatamente cortou com sua espada. Porque ele sentiu em mim. Sentiu a força de Yuan. Com a bênção da força de Yuan. Além do corpo que já era além do comum. Até ele mesmo. Não tinha certeza de vitória. O único pensamento dele agora é me matar. Mesmo que isso quebre 7 regras da seita. Afinal, eu não tenho background nenhum. A seita no máximo me punirá. Isso também vale a pena. E eu, como um relâmpago, cheguei ao seu lado esquerdo. Antes que ele pudesse reagir, arranquei a espada de ferro negro. Craque! As mãos se entrelaçaram. Era como se uma força enorme estivesse se espalhando. Em um piscar de olhos, a espada de ferro misterioso que originalmente pertencia a Jian Shen foi brutalmente quebrada em 2 partes. Essa cena fez com que todos abaixo da plataforma de combate recuassem em choque. Eles olhavam incrédulos para a impressionante cena à sua frente. O material da espada de ferro misterioso, embora não fosse uma liga de minério muito valiosa, era pelo menos extremamente dura, capaz de cortar metais comuns. Como poderia ser quebrada por um escória? E o Wan Feng? Ele tinha flutuações de energia antiga ao seu redor. Ele já havia despertado. Alguém lá embaixo sentiu tudo. Foi o primeiro a falar. E toda a plateia ficou em alvoroço. De fato, eu realmente despertei. Jian Shen, com a sua força. Você nem sequer tem qualificação para ser meu oponente. Mesmo que eu tenha acabado de despertar. Você não é algo que eu possa contender. Você é o verdadeiro inútil. Ouvi dizer que você obteve uma flor de sangue pelúcia, usada para romper os 3 níveis da marca de. E não tenho medo de te dizer, mesmo que você tenha quebrado para nível tríplice da arte de selamento, ainda assim, você não tem qualificação para lutar contra mim. A luz da espada se dispersou. Passos leves. Não conseguia segurar a arma nas mãos. Escória. Terminando. Eu arremessei a metade da espada quebrada de minha mão. Diretamente atingiu a perna direita de Jian Shen. A luz do sangue surgiu repentinamente. Fluiu abundantemente da perna direita. Ao mesmo tempo, um grito angustiante de Jian Shen ecoou. Você, escória, tentou me trair. Eu coloquei meu pé em seu peito. Em seguida, eu ativei a força da minha língua. Acima de minha cabeça, de repente apareceram 5 selos antigos prateados. 5 selos sem igual, com um ímpeto feroz como o de um tigre. Trapaça. Só por você, Jian Shen, tem a qualificação para ser traído. Nesse momento, muitos discípulos presentes estavam todos tremendo. E ele não sabia se estava assustado ou irritado. Ele estava completamente rastejando no chão. Um bocado de sangue foi cuspido ali mesmo. Ele desmaiou. 5 marcas de Yuan antiga. Ninguém consegue se comparar em toda a recompensa da transformação estelar. Não há ninguém que possa se igualar a isso. Em um lugar tão pequeno como a seita da transformação estelar, que possui as 5 marcas, provavelmente, levará várias décadas ou até centenas de anos para aparecer assim tão raramente. Eu olhei ao meu redor, e então lancei um olhar a Jian Shen. Com as mãos atrás das costas, deixei o campo de batalha do Anos de Yuan. Eu semiclacei os olhos, caminhando dentro da seita familiar. Neste momento, eu ouvi um grito severo. Zhu Shen, que coragem você tem!
ousando no campo de batalha de Yuan ferir os discípulos da mesma seita, ignorando as regras da seita. O ancião lhe ordena que você venha comigo ao grande salão da seita, para aceitar o julgamento do senhor da seita. Eu desviei o olhar, e uma frieza surgiu em meus olhos. Eu olhei para a pessoa que se aproximava, e disse com sarcasmo: você chegou tão rápido. Jian Shenai, seu irmão mais velho foi derrotado por mim. Você ainda tem coragem de vir como mensageiro, e ainda por cima falar comigo dessa forma. Depois de dizer isso, eu imediatamente lhe dei um tapa. Esse tapa é para você ampliar seus horizontes. Não deve provocar quem não deve. Caso contrário, o que aconteceu com seu irmão mais velho será seu destino. Depois de falar, caminhei confiantemente para a frente. Neste momento, no grande hall da seita Hua Xing, o líder da seita estava sentado no centro do salão, ouvindo o ancião Li abaixo, e Jian Shentian, que estava deitado no chão, estava reclamando de injustiça. O que é essa Zhu Shen? Não se importando em ferir os sentimentos dos colegas, usando métodos traiçoeiros, gravemente ferindo Jian Shentian, entre outras coisas. Listou uma grande quantidade. O mais importante é que, neste momento crítico, destruiu a perna de Jian Shentian. Isso não apenas afetará a próxima disputa de vagas de Jian Shentian, como também poderá afetar sua raiz de cultivo. Justamente quando o ancião Li estava prestes a falar novamente, entrei com a cabeça erguida e passos firmes. Minha presença, do topo à base, exibia uma aura extraordinária. O discípulo Zhu Shen vem pedir uma audiência com o grande líder da seita. Entre. A voz do líder soou, sem alegria ou raiva. O discípulo se sentiu injustiçado. Por favor, grande líder, veja com clareza. O ancião Li pegou a pílula de sangue de dragão que originalmente pertencia ao discípulo. Deu ilegalmente a Jian Shentian. Não há dúvidas de que eles estão aqui novamente, falando bobagens, cheio de mentiras, armando contra os discípulos. Por favor, senhor do clã, intervenha em favor do discípulo. O senhor do clã está em um pedestal elevado. Como poderia ele se importar com os assuntos triviais dos discípulos? Na seita Huaxingyin, discípulos como eu, sem força e talento, não são valorizados. Somente aqueles com talentos excepcionais serão valorizados por alguns anciãos, ensinando em segredo. Este ancião que, aparecendo aqui com Jian Shentian, diz tudo. Mas tudo bem. Hoje aqui, limpamos juntos. E quanto ao ancião, não importa quem venha hoje, o que alguém comeu, deve ser expelido. Vendo que o ancião Li e o outro iam falar, o senhor do clã levantou a mão para interromper os dois, me observando. Logo em seguida, perguntou: ele é aquele que você mencionou antes, que ainda não despertou, querendo ir longe demais, não ouvindo os conselhos, sugerindo anular e expulsar os discípulos. Correto. Ele tem 16 anos este ano, mas ainda sou uma escória. Antes, tive alguns desentendimentos com Jian Shentian. Tive um pequeno conflito. Não esperava que desta vez ele usou artimanhas para me ferir gravemente. O ancião Li terminou de falar e olhou para mim como um lobo. Ele me encarou intensamente, e eu dei um passo à frente, com os punhos cerrados ao lado. 5 feixes de luz prateada explodiram em um instante, como um brilho celestial deslumbrante. Eu sou uma escória. Então, o que é Jian Shentian? Campo de batalha de Yuan. Era um lugar para combate e aprendizado. Quem iria imaginar que Jian Shentian iria usar isso? Eu ainda não tinha atacado de verdade. Ele já estava incapacitado. E também, as regras do clã estabelecem que cada discípulo deve receber pessoalmente. Caso contrário, ninguém mais está qualificado para retirar pílulas em seu nome. Ancião Li, você, como guardião do pavilhão de armazenamento de pílulas, por que deu a minha pílula de sangue de dragão para ele sem autorização? Eu não entendo. Afinal, quem foi que quebrou as regras do clã? E eu olhei para a expressão do ancião Li. Tornou-se pálido ao mesmo tempo. Continuou a dizer: destrua uma de suas pernas. Isso é uma bênção para ele. Se fosse outra pessoa, ele estaria completamente acabado. 5 selos inigualáveis. Poder como um tigre feroz. O chefe do clã arregalou os olhos. Mesmo com sua experiência de anos de treinamento, tudo balançou neste momento. Nos últimos anos, no clã Huaxing, surgiram muitos discípulos, mas nunca apareceu um ser com talentos como os meus, possuindo 5 marcas de Yuan antiga.
Embora tenha despertado um pouco tarde, mas com esse tipo de talento, sem dúvida, conseguirá o direito de ir ao Palácio Marcial Yuan. Futuramente, para entrar no Palácio Marcial Yuan, é bem provável que venha a se destacar, tornar-se um discípulo oficial. Naquele momento, para todo o clã Wuxing, os benefícios serão inimagináveis. Até mesmo poderá receber a atenção de grandes figuras no Palácio Marcial Yuan, e assim obter recursos valiosos. Como o ancião lhe disse, mas portando 5 selos, com um talento excepcional, não deveria ser orgulhoso e arrogante? Não deveria estar tão desprezando os outros? Ancião Li, 5 marcas de Yuan antiga. Todos são escórias. A sua visão como ancião é realmente elevada. Antes eu sempre achei que você trata as pessoas e as situações de forma justa. Por isso te deixei cuidar. Este lugar importante, o pavilhão de armazenamento de pílulas. Agora parece que meu julgamento inicial estava errado. Ancião Li e os 3 de Jian Shen olharam-se perplexos. Também estavam extremamente surpresos. Quem poderia imaginar que a escória que estava em silêncio por 10 anos, de repente se ergueu de uma só vez, carregando um brilho aterrador e ofuscante. De repente, ele se levantou em um único dia, carregando um impressionante e assustador 5 marcas antigas de origem. Tal talento, se não houver imprevistos. Basicamente, a qualificação para ir ao Palácio Yuanwu está garantida, embora agora seja apenas entrando como acompanhante de Long Xinhui. Mas no futuro, não há falta de oportunidades para se tornar um discípulo formal do Palácio Yuanwu, e é até bem provável que se torne o mais nobre discípulo genuíno. Naquela época, não se fale de um pequeno ancião, mesmo toda a seita Huaxing, até mesmo a família por trás de Jian Shentian, diante de Zhu Shen, não vale a pena mencionar, e eu apenas ri friamente por dentro. 5 marcas antigas de origem. Ficou assim de medo. Se as minhas 10 marcas aparecessem todas, não seria para assustá-lo até a morte? Zhu Shen, fique tranquilo. Este assunto, eu vou te dar uma explicação. Quanto àquela pílula de sangue de dragão, uma só não é suficiente. Eu te recompenso com 10 pílulas de sangue de dragão. O mestre da seita virou-se, com um sorriso no rosto. O discípulo agradeceu ao mestre da seita. Eu me inclinei e disse: agora estou despertando. Na verdade, em termos da minha força de sangue, o valor da pílula de sangue de dragão não é tão grande agora. Porém, Podese, deixem para a pequena lâmina treinar. Eu também entendo que tenho esse tipo de tratamento. É apenas resultado do meu talento. Se fosse antes, como o mestre da seita poderia ofender um discípulo comum e ofender um respeitável ancião? Na verdade, seja na seita Huaxing ou em outras seitas, em qualquer lugar, se deseja se destacar e ser valorizado, então, há apenas um caminho: provar que possui força absoluta. Especialmente, neste momento, Long Xinyu está prestes a chegar, com seu talento das 5 impressões. Certamente será valorizado, e terá a oportunidade de se juntar ao Palácio Yuanwu. Quando mais tarde, eu me tornar um discípulo oficial do Palácio Yuanwu, então, meu status será incomparável. Quando esse momento chegar, mesmo o atual mestre da seita Huaxing terá que se curvar para mim, como era de se esperar. Além das recompensas do mestre da seita, aquele ancião Li não só foi destituído do cargo, como também se desculpou na frente do líder, pedindo desculpas a mim, e compensou os remédios que a seita me devia todos esses anos. Todos foram pagos. Quanto àquele Jian Shentian, nos últimos 1 ou 2 meses, ele está praticamente incapacitado, e sua chance de ir ao Palácio Yuanwu provavelmente não tem mais esperança. Uma noite se passou, e nas primeiras horas da manhã, a energia roxa surgiu no leste, enquanto alguns discípulos ainda estavam deitados em suas camas. Eu já havia chegado ao cume da montanha atrás da seita. Eu sempre me lembro de quando era criança, que meu pai me disse que quando a energia roxa surge, é o momento em que a energia do espaço-tempo deste dia está mais ativa. Esse é o melhor período para cultivar. Anteriormente, a essa hora, eu costumava vir aqui para aprimorar meu corpo, mas hoje é diferente. Eu vim para começar a cultivar de verdade. Sentado em posição de lótus no cume da montanha, ativei a técnica de reunir energia. A energia e o sangue rugiam, meu corpo servindo como um forno, ao longo dos meridianos e ossos.
e continuando a operar. Durante esse processo, a energia do espaço-tempo ao redor também está de uma maneira incrivelmente rápida, convergindo em minha direção. Imediatamente se transformou em fios puros de força ancestral. Justo quando entrei no estado de cultivo, aquele jade dentro de mim novamente apresentou uma anomalia. A luz vermelha renasceu, puxando a força ancestral dentro de mim, operando em velocidade frenética, refinando. Esta jade não só pode acelerar o fluxo de energia sanguínea, a velocidade de circulação aumenta, como também é eficaz para o cultivo da força ancestral. Tem o mesmo efeito. Isso equivale ao tempo em que a jade está presente. A velocidade do meu cultivo usando a técnica de aglutinação de energia é 3 vezes mais rápida do que o normal. E o conjunto, tanto a força ancestral quanto a energia sanguínea, após a transformação pela jade, foram purificados das impurezas, continuamente refinados. 2 horas depois, entre meu corpo e houvesse uma explosão seca. Em seguida, a energia sanguínea vibrou. Meus olhos se abriram de repente. Gritei em voz alta. E então, rapidamente golpeei com meu punho direito. Som da explosão sônica. Soou instantaneamente. Está gravando o segundo céu? Segunda vez acordando. Repetindo o mesmo caminho de antes. Há a presença de Jade. A velocidade de cultivo é realmente assustadora. Acumulação de 10 anos. Em direção à explosão. Cultivo concluído. Quando minha consciência se consolidou. Dentro do Jade, uma sombra humana apareceu. Comecei a evoluir novamente aquela série, aparentemente simples movimentos. Eu me acalmei. Comecei a estudar com atenção. Imitei os movimentos dessa sombra. Agora, eu já sei da excepcionalidade deste Jade. Então, mesmo esses movimentos simples, eu não quero perder a oportunidade de aprender. Talvez, quando eu me familiarizar com os movimentos, haverá grandes recompensas. Apoiado por uma antiga força primordial. Realmente é diferente. Pratiquei os movimentos mais uma vez. Senti a essência amarga dentro de mim. Parecia formar uma trajetória específica, fluindo dentro de mim. O movimento todo foi apenas uma conclusão forçada. Apenas parece semelhante, mas não é divino. Parece muito estranho. E foi assim que eu entendi que aquele movimento não era simples. A postura contida nele e os ângulos são muito peculiares. E além disso, só com um movimento conseguiria mesmo ativar o fluxo da antiga força dentro de mim. Isso é realmente um tanto incompreensível. Nos dias que se seguiram, eu quase fiquei completamente imerso em este estado de treinamento, até que no céu todo do templo de transformação das estrelas, soaram 3 batidas de tambor ensurdecedoras. Foi então que parei de treinar. Murmurei. Finalmente está prestes a começar? Rápido, fui em direção ao grande salão do templo. Devido à força, Zuo Shen caminhava com segurança. E toda a sua presença. Não sabia quantas vezes havia se fortalecido comparado a antes. Ao chegar em frente ao grande salão, vi que centenas de discípulos estavam reunidos. A animação era intensa. Era extraordinariamente movimentado. Long Xinyue apareceu. Um discípulo gritou de repente, chamando a atenção de inúmeras pessoas. Zuo Shen olhou para a frente. Viu uma mulher extraordinária de aproximadamente 18 ou 19 anos, caminhando com as mãos às costas, com uma atitude arrogante. Era uma aura inata de superioridade. A pessoa saiu do grande salão do pincel estelar. Era o líder da seita. Os anciãos estavam todos sorrindo. Uma figura nobre está de pé atrás dele. Esta é a filha do senhor da cidade de Longlin, Long Zhan? Dando uma olhada para a pessoa, Zuo Shen não ficou tão louco quanto os outros discípulos, mas murmurou, que grande pretensão, com as palavras do líder da seita. Em seguida, anunciou diretamente, a força está no terceiro céu de Ningyin. Possui pelo menos 4 selos de macaco antigo. Os jornalistas têm o direito de se tornarem acompanhantes da senhorita Long Xinyue. É claro que aqueles com talento excepcional, mesmo que não atendam aos requisitos por enquanto, também têm o direito de participar da seleção. Quanto aos outros, eles pararam. Os discípulos cujo nome foi mencionado se apresentaram para o teste. Que tipo de terceiro céu de condensação? O requisito mínimo é o talento para 4 selos. Incontáveis discípulos ficaram desanimados e enlouqueceram. Começou a gritar. Isso é muito rigoroso. Os centenas de discípulos da seita Hua Xin, que alcançaram o terceiro céu de Ningyin, não são mais do que 20 discípulos.
E entre eles, apenas cerca de 10 possuem os 4 selos de macacos antigos. De acordo com esse requisito, não há muitos que realmente tenham qualificação. Isso nem é um teste. Isso é apenas uma oportunidade para poucos. Não preciso de inúteis ao meu redor, nem mesmo como seguidores. Long Xinyue falou novamente enquanto olhava ao redor. Ignorou completamente aqueles gritos. Com condições rigorosas, bloqueou muitos discípulos do lado de fora da porta. Apenas um número muito pequeno de pessoas. O teste logo chegou à vez de Zhou Shen. É a minha vez? Os olhos de Zhou Shen brilharam. Rapidamente chegou à frente de todos, diante da estela do céu. O teste começou. Quando as mãos de Zhou Shen se aproximaram, a estela do céu, que antes estava apagada, de repente, apareceu uma luz deslumbrante sem igual. Uma, duas. Abaixo das 3 trilhas. Todos prenderam a respiração em silêncio, observando a cena impressionante à sua frente. Até que finalmente, a luz radiante do caminho marcial se espalhou por todas as direções. Parecia cobrir todo o corpo de Zhou Shen. A estela do céu revelou 5 feixes de luz. Isso representava que Zhou Shen possuía a marca do antigo macaco marcial. 5 marcas sem igual, com uma aura devoradora como de um tigre. Isso significa que quem desperta as 5 marcas, mesmo que não continue a treinar, quando ele atingir a maioridade, pode ter uma força explosiva como a de um tigre feroz. Ao redor, de repente, ficou estranhamente silencioso. Cada discípulo tinha uma expressão de ciúmes e insatisfação. Lembrando de pouco tempo atrás, Zhou Shen ainda é só um novato da seita Hua Xin, um inútil que não havia despertado por anos. Mas neste momento crucial da nova lua do dragão, o último despertou. E além disso, possuía um talento tão impressionante. Mesmo Jian Shentian, Wang Feiyu, Hao Zhongli e outros. Esses eram os principais discípulos que inicialmente eram altamente valorizados dentro da secta. Em comparação com Zhou Shen, todos ficam ofuscados. Em seguida, vem o teste de força. O poder de Zhou Shen no 2º nível celestial. Embora diante dos poucos discípulos que alcançaram o 3º nível celestial, não é vantajoso. Mas isso já não importa. A marca do antigo macaco marcial é suficiente para superar todos no futuro. E mesmo o nível de Nen no 2º nível celestial. Muitos deles despertaram há 1 ano. Demoraram 2 anos para alcançar essa altura. Enquanto Zhou Shen só despertou há pouco. Já possui um poder assim. Essa pessoa realmente faz os outros perderem a cabeça de raiva. Que sorte incrível teve Zhou Shen! O caminho do praticante marcial. O número 1 em talento. O nível é o de menos. Havia dezenas de discípulos presentes que passaram no teste. Quase todos possuem um nível superior ao de Zhou Shen. Mas se compararmos o talento, todos eles são insignificantes diante de Zhou Shen. Se não houver imprevistos, a qualificação para seguir Long Xinyue ao Palácio Celestial Marcial desta vez pertencerá a Zhou. Nas profundezas da Terra. Não sei quantos olhares se concentraram aqui. Essa qualificação é aceitável para qualquer um. Mas por que tem que ser justamente Zhou Shen? Esse idiota que foi um inútil por anos. Infelizmente, o líder está presente. Além disso, a Dragão Coração Lua está aqui. Quem se atreve a ser arrogante? Deixando essas duas coisas de lado. Agora, alguns despertaram. Olhando para toda Washington. Algum discípulo se atreve a provocar? Pense em Jian Shentian, um dos discípulos mais fortes da seita. E com a família Jian apoiando por trás. Mas não serviu de nada provocar Zhou Shen. Acabou sendo reduzido a um aleijado. Desta vez, nem mesmo a qualificação para o teste eles tiveram. Um passo à frente. Bacia negativa. Mantenha as mãos negativas. Fique no centro da terra. O olhar se move. Ele olha ao redor de todos. Finalmente se concentra em Dragão Coração Lua. Neste momento, ele brilha com a luz mais deslumbrante. Ouvi dizer que você despertou há apenas 9 dias. Os belos olhos da Dragão Coração Lua se movem, observando com grande interesse Zhou Shen. Isso mesmo. Zhou Shen disse calmamente. O nível é um pouco baixo, mas ter o selo do antigo macaco guerreiro é um talento. Ele tem a qualificação para ser meu acompanhante. Long Xinyue acenou com a cabeça. Um sorriso apareceu em seu rosto. Claramente, ela estava relativamente satisfeita com Zhou Shen. Ao ouvir essas palavras, um sorriso se espalhou pelo rosto de Zhou Shen. Então, obrigado, senhorita Long. A qualificação finalmente foi conquistada. Este é sem dúvida a maior alegria além da ascensão.
Permanecer em uma pequena seita como a Hua Xingzong, que está no fundo da dinastia, não pode levar a uma saída. Somente indo para o templo celestial é que se pode obter mais recursos de cultivo, para fortalecer o corpo, fazer com que todos os selos do antigo macaco guerreiro apareçam. Ao mesmo tempo, também pode obter melhores pílulas e tesouros, para desfazer o veneno da minha tia. Isso é realmente de morrer de rir. Cometeu um erro e quer simplesmente fugir, sonhando em ir para o templo Yuan e subir rapidamente. Nesse momento, uma voz aguda surgiu. Em seguida, uma figura apareceu de baixo. Avançou rapidamente até ficar na frente de Zhu. Zhu franziu a testa. Irradiava uma frieza. Já estamos a este ponto. Ainda há quem bloqueie meu caminho? Alguém quebrou o impasse. Em um instante, muitos rostos mostraram estranheza. Alguns começaram a rir friamente. Finalmente, alguém se levantou? Afinal, ver Zhu dessa maneira. Um lixo que foi pisoteado por eles por 3 anos. De repente, ele estava acima de todos. Isso deixou as pessoas desconfortáveis. Feriu meu discípulo da família Jian. Isso selou seu destino. O que significa ser um escravo na minha família Jian? Para redimir seus pecados. O recém-chegado falou, levantando a mão, e atacou diretamente para reprimir Zhu. Zhu riu friamente. Ele mesmo feriu Jian Shentian. A família Jian não consegue engolir essa? Acha que é fraco e fácil de intimidar? O Palácio Yuanwu é um grande trampolim para mim. Relacionar-se com o caminho da própria ascensão. Hoje a qualificação está garantida. Apenas um clã Jian insignificante também quer bloquear meu caminho. Não, absolutamente não. Mesmo que seja o Deus dos céus, também não pense que vai me impedir de dar este passo. Vá embora. Zuoshin, cheio de raiva, desferiu um soco. Um brilho intenso se concentrou. Colidiu violentamente no centro daquela palma. Bang! Uma grande força se fez sentir. Era como se um tigre feroz acabasse de despertar e estivesse explodindo. Este poderoso guerreiro recuou 3 passos, olhando para Zuoshin à sua frente com incredulidade. Eu sou o líder da equipe de segurança da família Jian. Um ser que alcançou o 5º nível de poder em Ninjin. Mais forte que todos os discípulos da Huaxinzong presentes. Para ser claro. Mas em termos de nível, mesmo que o discípulo mais forte da Huaxinzong esteja presente, não conseguiria lutar contra mim. No entanto, neste momento, eu não consigo nem mesmo suprimir um mero Zuoshin. Está claro que Zuoshin também não está bem. Embora o espelho de Ninguém ainda seja essencialmente baseado no corpo físico, a antiga força primordial vem em segundo lugar. Mas, afinal, eu só tenho o Ninguém de 2º nível. Em relação a esse poderoso membro da família Jian de Ninguém de 5º nível, eu ainda estou 3 níveis abaixo. No entanto, dependendo do poder que ele ganhou após despertar, não é tão lamentável assim. O Zhu Shen atual tem uma força física pura de 1100 jins. No entanto, o capitão da equipe de guarda da família Jian tem uma força corporal que chega a aproximadamente 1300 jins. E a força antiga do macaco do último é mais robusta que a de Zhu Shen. Muitas pessoas estão observando isso. Inclusive Long Xinhui está de pé ao lado, com um olhar profundo. E não se sabe o que ela está pensando. O clã Jian não significa nada. Na minha frente, você não é mais do que um cachorro um pouco maior. Zhu Shen falou em um tom severo, dando um passo à frente. O tremor da terra indica uma diferença de nível, mas não é nada demais. Ele é ainda mais poderoso que todos. Mas afinal, isso ainda está apenas no nível de condensação. O principal é que ele é mais forte em poder físico do que Zhu Shen. Então Zhu Shen teria a chance de vencer. Insultar minha família Jian. Sua morte não é digna de pena. O que você é agora? Nem tem mais o direito de ser um escravo ou servo da minha família Jian. O forte da família Jian tinha uma expressão sombria e cruel, sem reservar nada. A lança de guerra que ele carregava atravessava a frente, com uma calma imponente. Num instante, ele atacou Zhu Zhao. Uma sensação de crise aterradora surgiu. Seu corpo, no entanto, era forte. Mas, afinal, tinha acordado há pouco tempo. Ele não havia sequer praticado qualquer tipo de antigo macaco. Seus métodos de combate eram muito limitados. Sob os ataques insanos do oponente, ele imediatamente mostrou um estado de derrota. Seu corpo estava recuando constantemente. Ele esquivava ácidos impactos da lança de guerra. Se houvesse uma técnica antiga, não teria sido tão difícil agora. Zhu Shen pensou consigo mesmo.
Infelizmente, o tempo é muito curto. Nos próximos dias, ele precisava se esforçar para elevar seu nível de antigo macaco. Não houve tempo algum para praticar um tipo de técnica ancestral de macaco. Técnica ancestral de Yuan. Observando a lança de guerra que vinha em sua direção. De repente, uma ação apareceu na mente de Zhou Shen. Quase que instintivamente, os pés de Zhou Shen pulsaram. Ao mesmo tempo, os braços se levantaram. As mãos se juntaram em prece. Ele adotou uma posição peculiar. Na próxima fração de segundo, suas mãos desceram rapidamente em um golpe diagonal. Dentro desse movimento, estava imbuído de uma certa e mágica melodia, executado em um ângulo conforme regras especiais, com todo o corpo cortando para baixo, parecendo fluido e natural, quase que feito em um único movimento. Um movimento de impacto. A poderosa força da lança de guerra foi completamente neutralizada. Ao mesmo tempo, foi fortemente rebatida de volta. No momento em que a lança rebatia, o forte da família Jian gritou e foi arremessado para fora. Seu corpo estava no ar. Já era um ponto de espirrar sangue. Vendo que sofreu um grande ferimento. Em vez disso, Wu Shen apenas emitiu um gemido abafado. Seu aspecto estava um pouco ruim. Seu corpo recuou 3 passos. A diferença é clara. Ning, que deveria ser da 5ª camada do céu, da família Jian, foi surpreendentemente lançado para fora pelo Zhou Shen, que era apenas da 2ª camada do céu. Tão forte. Este movimento não é a antiga técnica Yuanshu, mas supera várias técnicas de combate. Os olhos de Zhou Shen brilharam. Seu coração estava pulsando. Mesmo ele mesmo, na verdade, não esperava tal resultado. O ataque anterior foi totalmente por necessidade de se defender, e foi lançado com base em um instinto momentâneo. Como isso é possível? Você é apenas da 2ª camada do céu. Este guarda da família Jian murmurou de volta. Caiu no chão. Dores agudas estavam estimulando seus nervos. Sua expressão estava sombria, como se estivesse prestes a desmoronar. O olhar de Zhou Shen estava gélido. A aura de morte se espalhou. Jian Shentian se aliou ao Elder Li. Roubou a Dan de sangue de dragão que originalmente me pertencia. Quebrar uma perna dele é normal. Além disso, ele lutou comigo de forma justa e foi derrotado. Isso se deve à sua falta de força. Não se pode culpar ninguém. Você, uma digna família Jian, não tem nem um pouco de grandeza e ambição. Não é de se admirar que em todas essas décadas, continua sendo uma pequena família. Não consegue se desenvolver. Não adianta dizer nada. Ferir o jovem da família Jian, nos seus lábios é apenas uma trivialidade. É simplesmente V sem lei. Ninguém pode te salvar vs. Morra, morra, morra. Você deve morrer. Este poderoso da família Jian estava com os olhos prestes a explodir. Ele gritou no momento. Nesse momento, Zhou Shen desviou o olhar. Então viu um grande número de figuras correndo de longe, cada um segurando uma lança de guerra. Muitas pessoas se reuniram, dando uma sensação de frieza glacial. Posição da família Jian. É para me cercar? Zhou Shen estreitou os olhos. Fez um punho fechado silenciosamente. Um grande número cercou a guarda da família. Zhou Shen bloqueou sua rota de fuga. Lanças ameaçadoras apontavam para Zhou Shen. Refletiam um brilho frio. Deixava as pessoas arrepiadas. Já chega. Acompanhada de uma voz fria. Long Xinhui, que não havia se manifestado por muito tempo, de repente se levantou. Zhou Shen é o súdito escolhido por mim, Long Xinhui. O que vocês da família Jian estão fazendo? É não me dar valor. Ou estão dizendo que a escolha do súdito por Long Xinhui é decidido por vocês da família Jian. Long Xinhui era extremamente autoritária. Olhando ao redor dos muitos membros da família Jian, aproximou-se do lado de Zhou Shen. Ao ver a atitude de Long Xinhui, os membros da família Jian se entreolharam. Nos olhos deles apareceu um olhar de receio. Eles não esperavam. Neste momento, Long Xinhui se manifestaria em defesa de Zhou Shen. Senhorita Long, o que você quer dizer com isso? Zhou Shen feriu meu jovem mestre da família Jian. Hoje apenas vim me apresentar. Você é um estranho. Não tem o direito de interferir. Um poderoso da família Jian saiu. Ele franziu a testa. Acabei de investigar a questão da espada. Isso foi porque Jian Shentia não soube reconhecer. Se ele não tem força, acabará sendo espancado. Isso é culpa própria. Não se pode culpar ninguém. O erro não está em Zhou Shen. Em outras palavras, mesmo que Zhou Shen esteja errado, e daí? Eu protejo ele, e você, Jian, mexe com ele.
Isso significa que você está se opondo à minha família, os Long. Long Xinhui falou em voz alta. Não apenas para os membros da família Jian, mas também chegou aos ouvidos de todos os presentes. Quem tocar nele, estará se opondo a mim, Long Xinhui. A expressão dos membros da família Jian mudou drasticamente. Eles recuaram involuntariamente um passo. Sem mencionar que a família Long é a linhagem dos senhores desta cidade, Longlin. Sua base de poder é originalmente mais forte que a da família Jian. Embora Long Xinhui seja uma novata, mas atualmente, a família Jian não pode provocá-la. Pensando no quão assombrosa é a habilidade natural de Long Xinhui, procurando por todo o Império Santo. São todos do mais alto nível. O potencial futuro é ilimitado. Agora o último é o Palácio Yonvu, nomeando diretamente os discípulos que deseja recrutar. Se ele se levantar, será como cães e galinhas subindo ao céu. E toda a família Long também terá que se elevar. Nesse momento, o que será a família Jian? Não vale a pena provocar Long Xinhui por causa de um Zuoku. Saia! Vá embora! Aproveite que ainda há espaço para resolver isso. Se ainda não souberem reconhecer, não fale sobre o talento de Zhuo Shen. Vocês veem isso. Ele vê Zhuo Shen se levantando. Isso será a ruína da sua família Jian. Long Xinhui acena de forma muito direta. Ela fala de maneira muito direta. Ao ouvir as palavras de Long Xinhui, o rosto dos membros da família Jian estava extremamente feio. Em seus corações, avaliaram e ponderaram. No final, se retiraram sem alternativa. A aura de assassinato que estava se acumulando também desapareceu. As coisas chegaram a um ponto final. Zhuo Shen também se sentiu um pouco mais aliviado. Ele fez uma reverência a Long Xinhui. Agradeço a senhorita Long. Lembrareis deste dia em meu coração. Passado. Escorregadio. Os olhos de Long Xinhui brilharam. Na hora, ele soltou uma palavra boa. Originalmente, Long Xinhui veio ao Washington. Era apenas para encontrar um assistente para fazer recados. Mas não esperava encontrar um talento como Zhuo Shen. O talento de 5 selos não é comparável ao de Long Xinhui. Mas não é de se desmerecer. Pudesse até dizer que é muito excelente. Se não fosse o ano de despertar. 16 anos é realmente um pouco tarde. Zhuo Shen já possui a qualificação para se tornar um discípulo oficial do Yuanwu Tiangong. Ele também entende. A partir de tudo que Zhuo Shen demonstrou, o futuro está destinado a não ser comum. Talvez ele não se torne um dos melhores guerreiros do mundo, mas com certeza será uma grande figura em sua região. Poder obter uma promessa de Zhuo Shen. O que poderá alcançar no futuro pode muito bem ultrapassar o presente. Essa é a razão pela qual Long Xinhui ajuda Zhuo Shen. Se Zhuo Shen fosse um inútil sem habilidades e sem coragem, Long Xinhui nunca teria arriscado se indispor com a família Jian para salvar Zhuo Shen. Embora você tenha sido meu acompanhante, eu não espero para seguir comigo ao Palácio Yanwu, contanto que você se destaque. Não é impossível se tornar um discípulo oficial no futuro. Nesse momento, seremos irmãos de mestre. Então, a partir de agora, não me chame de Senhora Long. Se não for confortável, que tal me chamar de irmã mais velha? Long Xinhui falou em seguida. Entendido, irmã Long. Um sorriso apareceu no rosto de Zhuo Shen. Vou te dar meio-dia para se preparar para nossa partida amanhã de manhã para o Palácio Yanwu. Long Xinhui terminou de falar e virou-se para ir embora. Capítulo 009. Yanwu. Essa Long Xinhui parece orgulhosa, mas na verdade é boa consigo mesma. Claro, agora sua atitude amigável consigo mesma também tem suas razões para se aproximar. Mas um dia, Long Xinhui entenderá que hoje ajudou Zhuo Shen. O retorno que receberá no futuro será tão significativo. O desejo realizado. Após Long Xinhui partir, Zhuo Shen sentia a condição em seu interior. A batalha havia acabado. Ele na luta contra o guardião da família Jian, quase exaurindo a força antiga de seu corpo. No entanto, neste momento, mesmo sem operar intencionalmente as técnicas mentais, a presença daquela pedra misteriosa, a força dentro de si, estava a cada momento em um estado de recuperação autônoma. É hora de voltar e se preparar. Então contar as boas notícias para a tia. Zhuo Shen murmurou, retornando ao pátio deteriorado. Zhuo Shen viu Xiaodong empurrando a cadeira de rodas da tia, esperando no pátio. Tia, eu voltei. Zhuo Shen entrou. Seus olhos brilhavam intensamente. 9 dias. Zhuo Shen cresceu demais. De uma pessoa comum que nunca havia despertado,
para ter o poder do Nin de 2 camadas neste momento. Tudo mudou drasticamente. Conseguiu? A mulher na cadeira de rodas falou. Atrás dela, Xiao Dong também mostrou um olhar curioso. Zhou Shen ficou em silêncio por um momento. E então, de repente, começou a rir. A expressão de toda a pessoa nunca teve tanta empolgação. Tia, eu consegui. Conquistei a qualificação. Amanhã nós iremos seguir o Long Xin Yue direto para o templo Yuan Wu. Com a fala de Zhou Shen, a tia e as 3 pessoas, Xiao Dong, ao mesmo tempo mostraram um rosto de satisfação e sorriso. Xiao Dong correu até aqui na ponta dos pés. De repente, um abraço de urso. Eu sabia que você conseguia, Shen Jie. Que Jian Shen, o rei do céu, e Fei Yu, esses tipos. São todos lixo comparados a você. De que adianta cultivar por tantos anos? Diante do meu irmão Shen, não são nada. Em contraste, a tia na cadeira de rodas estava, na verdade, muito mais calma. Ela apenas sentou ali com um sorriso sereno, observando as 2 figuras alegres à sua frente. Foi então que a expressão de Xiao Dong de repente ficou sombria. Shen-je, vocês vão embora amanhã? A atmosfera de todo o pátio caiu invisivelmente. Percebendo a expressão de Xiao Dong, Zhou Shen se aproximou e deu um tapinha no ombro dela. Pequeno faca, eu acabei de deixar a Washington. A vida é assim. O caminho futuro ainda é longo. Depois que eu partir, você deve treinar bem na Wukingzon. Com seu talento, você possui os 4 selos. Mais cedo ou mais tarde, você será capaz de abrir os meridianos internos, para realmente se levantar. Eu acho que nos veremos novamente em breve. Os olhos de Pequeno Faca brilharam. Ele estava radiante. Nesse momento, uma luz surgiu. Nós nos encontraremos novamente? Por que não? Pequeno Faca, você esqueceu seu talento? Você é diferente de mim. Desde que você se esforce para abrir os principais pontos fechados em seu corpo, você poderá ter um talento completo para o treinamento. Naquela hora, você não tem confiança para se levantar? Para entrar no Palácio Yuanwu? Zhou Shen olhou para Pequeno Faca com um olhar cheio de incentivo. Na verdade, não se deixe enganar pelo fato de Pequeno Faca andar atrás de mim todos os dias. Mas em termos de talento para o cultivo, dentro da Washington, realmente não há muitas pessoas que se comparem a Pequeno Faca. Pequeno Faca possui 4 marcas de macaco antigo dentro de si. Não é inferior a nenhum dos maiores personagens do clã Hua Xian. Infelizmente, Pequeno Faca tem 2 meridianos bloqueados dentro de si. O bloqueio ocorreu por algum motivo. Isso resultou em um treinamento contínuo e lento, sem progresso. Agora, ele está apenas no 2º nível de Nin Nin. Mas isso não é nada. Desde que Pequeno Faca se dedique a treinar seu corpo, um dia, ele desbloqueará completamente os meridianos bloqueados em seu corpo. Nesse momento, o futuro será ilimitado. Estará prestes a partir. Olhando para Pequeno Faca, meu amigo de muitos anos. Como Zhou pode se acomodar? No entanto, seu caminho terá que ser trilhado por Pequeno Faca. Zhou Shen disse isso para motivá-lo. Fique tranquilo, irmão Shen, depois que você partir, Pequeno Faca treinará seu corpo todos os dias. Um dia, ele também chegará ao Palácio dos Céus Anteriores. O punho de Pequeno Faca está apertado. Vamos lá. Em seguida, Zhou Shen começou a arrumar suas coisas. As coisas eram simples, exceto por algumas roupas e tal. O restante era apenas a espada de Zhou Shen, uma adaga curva de 9 polegadas que ele usou por muitos anos. Não se sabe quando. A noite caiu. 4 direções gradualmente se tornaram tranquilas. Mas Zhou Shen quase não dormiu a noite toda. Na madrugada, Zhou Shen se reuniu com sua tia e Long Xinhui. Sob o olhar da adaga e de vários discípulos da Hua Xinsek, ele partiu diretamente para o Templo Yuanwu. O Templo Yuanwu está localizado no centro da Dinastia Sagrada, localizado nas Montanhas Quebracéu. Embora esteja situado no meio do Ninho Amarelo, mas não é afetado pela Dinastia Sagrada. Na verdade, o Ninho Amarelo ainda dá respeito ao Templo Yuanwu. O Templo Yuanwu está a cerca de 30.000 milhas da Washington. Felizmente, há uma grande formação de runas espaciais, que pode chegar em meia hora. Estando no canal de transporte temporal construído pela formação de runas, o humor de algumas pessoas estava bom. Eles conversavam entre si. Long Xinhui falava sobre algumas regras do Palácio Yuantian. Depois que os novos discípulos se juntam ao Palácio Yuanwu, dizem que haverá um treinamento de combate. Durante o teste, matar feras selvagens K. Para obter fertilização.
ou procurar por materiais como mancha de porco, ervas espirituais, medicamentos espirituais, minérios, etc. Eles podem ser entregues ao clã em troca de pontos de contribuição. E esses pontos de contribuição equivalem à moeda da seita do fogo divino. Desde que seus pontos de contribuição sejam suficientes, você pode trocar por vários itens antigos dentro da seita, como velas, pílulas espirituais, e vários tipos de armas rúnicas, etc. Troca. Zhou Shen olhou para Long Xinhui. É evidente que a última já tinha algum conhecimento sobre o Palácio Yuanwu. Não seria mais simples trocar itens? Trocar materiais por pontos de troca? E então trocar por outros tesouros? Não seria um pouco complicado demais? Zhou Shen continuou. Long Xinhui lançou um olhar furioso para Zhou Shen. Vejo que você também não é esse tipo de idiota. Por que você não consegue entender nem isso? O respeitável Palácio de Artes Marciais de Yuanwu. Por que não consigo entender isso? Nada menos que o majestoso Palácio Celestial Yuanwu. Sua profundidade é inimaginável. Os tesouros preciosos contidos têm um valor incalculável. Por exemplo, você precisa trocar o sangue de uma fera selvagem de 9 níveis. Como você vai fazer uma troca equivalente? Você consegue encontrar um tesouro de valor equivalente para trocar? Ah, isso é realmente eu me prendendo a detalhes insignificantes. Zhou Shen deu um sorriso sem graça. Em seguida, Zhou Shen entendeu. Esse tipo de troca é comum. Os discípulos recebem vários materiais em pó. Todos podem ser trocados por pontos de contribuição. Ao longo do tempo, quando os pontos de contribuição são abundantes, naturalmente, você poderá trocar de uma só vez por tesouros de alto nível. Claro, na verdade, o primeiro teste para os novos discípulos é, na verdade, um benefício. O perigo no teste não é grande, desde que os recursos que você obtiver possam ser trocados por pontos de contribuição. Mas depois será difícil conseguir pontos de contribuição. Geralmente, isso é feito através de várias tarefas da seita. Chegar para obter pontos de contribuição. Long Xinhui discursava com eloquência. Eu me juntei ao Palácio Yuanwu. Preciso ir diretamente encontrar meu mestre em reclusão. Portanto, eu provavelmente não participarei dessa prova para novos discípulos. Mas eu posso te recomendar para participar do treinamento em meu lugar. Tudo o que se obtém na prova. Que tal considerarmos isso como um presente meu para você? Bom, obrigado, irmã Sênior Long. Hehe. Zhou Shen aceitou diretamente, rindo, fingindo que não se importa com nada. Ele naturalmente entendia por que Long Xinhui era tão boa com ele. E isso é um tipo de investimento. Não posso deixar de dizer. O discernimento de Long Xinhui é muito bom, capaz de ver algumas qualidades ocultas em Zhou Shen. Ele provavelmente também entendia. Uma pessoa como Zhou Shen não poderia se contentar em ser apenas um ajudante. Além disso, seu talento não é de nível máximo, mas também não é ruim. Portanto, ele estava tentando unir os dois conversando. O tempo rapidamente passou. No final, todo o canal do espaço-tempo de repente começou a vibrar. À frente, uma vasta paisagem montanhosa aparece. Nuvens e ventos envolvem a cena. A terra é extensa e desolada. Ao olhar ao redor, as infinitas montanhas e rios estão cobertos por uma névoa espessa. É extremamente magnífico. Chegamos? Palácio Yuanwu. Zhou Shen murmurou. Ele cuidadosamente sustentou a cadeira de rodas da tia. Levou-a para fora do portal de transporte. Zhou Shen sentiu a energia de todas as direções. Ele deu uma leve acenada com a cabeça. Seus olhos brilharam levemente. Esta vasta terra ao redor está, na verdade, coberta por um grande círculo mágico de runas. Um ato grandioso. Não é à toa que é uma das forças mais poderosas do Império. Você consegue sentir que as runas aqui estão vibrando intensamente. Long Xinhui olhou surpreso para Zhou Shen. Em seu coração, uma onda de emoções se agitou. Ele de repente percebeu que não conseguia entender a si mesmo. Este seguidor, o caminho das runas e o caminho da energia Yuanwu, podem ser considerados dois caminhos completamente diferentes. Sobre os runes, ele tem conhecimento. Pode gravar várias runas para imbuir nas armas, acima da armadura e afins, para tornar suas propriedades mais fortes. Além disso, os runas têm muitas utilidades mágicas, percorrendo o mundo em busca de inúmeros guerreiros. Mas pessoas realmente habilidosas no caminho das runas são extremamente raras. Qualquer runista que saia, sempre será recebido com entusiasmo por várias forças. Este talento de Zhou Shen no cultivo, embora não possa se comparar ao seu próprio talento,
mas ainda é considerado bom. Pode a tese dizer que pode se igualar alguns discípulos comuns dentro do palácio celestial dos guerreiros. Se também tiverem algum talento no caminho das runas, então isso seria verdadeiramente extraordinário. O valor futuro seria ainda maior. Sentir a grande formação de runas aqui. É difícil? Zhou Shen sorriu levemente, mas uma sombra de tristeza passou por seus olhos. O eu de anos atrás não era apenas um gênio no cultivo, mas também tinha uma compreensão excepcional no caminho das runas. Isso é algo que poucos podem imaginar. Mesmo aos 5 anos, Zhou Shen já conseguia desenhar com suas próprias mãos alguns runas simples. Infelizmente, o talento de antigamente foi desperdiçado. Juntamente com isso, a percepção e talento de Zhou Shen para runas também diminuíram bastante. Hoje, a busca pela recuperação do talento de cultivo já tem uma direção, mas recuperar seu talento para runas é muito difícil. Caso contrário, a situação de Zhou Shen na seita Huaxing não teria sido tão difícil, pois mesmo que Zhou Shen seja um inútil, se ele tivesse certo talento para runas, provavelmente aquelas pessoas não estariam o oprimindo, mas sim correndo para elogiá-lo. À frente, há um amplo corredor para pedestres. O caminho se eleva em espiral, mergulhando naquela névoa etérea, levando diretamente ao topo da montanha. O Palácio Yuanwu está construído no topo da montanha fracturada. Podes ver que em toda a terra há muitos jovens como ele, que vieram ao Palácio Yuanwu, também cheios de paixão e curiosidade. Esses jovens são todos de diferentes lugares da rebelião de Wanshao, e até novos discípulos de outras dinastias. Analan Shuevu do capítulo das Espíritos Imperiais e Demônios. Irmã Sênior Long, você chegou. Nesse momento, um jovem vestido com um manto vermelho brilhava à sua frente. Ele caminhou diretamente em direção a Zhou Shen e Long Xinhui. Irmão Sênior Shu, nós nos encontramos novamente. Long Xinhui também sorriu amplamente. Ela se aproximou. Você veio. Nosso mestre ficará muito feliz. Vamos rápido. Eu vou te levar para vê-lo. O irmão Sênior Shui apresentou um sorriso gentil. Certo. Long Xinhui respondeu. Mas ela não se foi. Em vez disso, ela se virou e olhou para Zhou Shen e a tia. Foi o irmão Sênior Shui que notou isso. A presença de Zhou Shen e da tia. Uma pressão majestosa os envolveu. O olhar afiado do irmão Sênior Shui se fixou em Zhou Shen, como se estivesse olhando para tudo. Como se quisesse penetrar Zhou Shen instantaneamente. Meu acompanhante veio comigo desta vez. No futuro, por favor, cuide de mim, irmão Sênior, disse Long Xinhui. Ao ouvir Long Xinhui dizer isso, irmão Sênior Shui acenou com a cabeça. A atitude em relação a Zhou Shen estava claramente muito mais fria. Disse com indiferença. Mais tarde, você pode ir ao Praça do Clã para registrar sua cota. Haverá alguém para te ajudar a organizar, com a identidade de um discípulo verdadeiro da irmã Sênior Long. Mesmo que você seja um acompanhante, ainda terá o tratamento de um discípulo externo. Vocês vão trabalhar. Não se preocupem comigo. Zhou Shen disse. E então lançou um olhar para Long Xinhui. Virou-se e foi embora. Não era pela atitude do irmão Sênior Shui. Apenas Zhou Shen não se importava muito com o irmão Sênior Shui. Ele não estava acostumado a conhecer pessoas pela primeira vez, usando apenas sua presença para intimidar. Isso era para dar uma demonstração de poder. Foi embora sozinho, deixando Long Xinhui e a outra pessoa para trás. Irmão Sênior Shui franziu a testa. Disse em um tom sério. Irmã Sênior Long, você, esse servo, está um pouco arrogante, não? Irmão Sênior está errado. Zhou Shen é um acompanhante. Não é um servo. Vamos ver o mestre. Não se preocupe com ele. Long Xinhui olhou para a silhueta de Zhou Shen. Um olhar de apreciação passou por seus olhos. Em seguida, ela mudou de assunto sem deixar rastros. Os dois logo se afastaram. Xiaoxi, vamos embora. Zhou Shen ajudou a tia a empurrar a cadeira de rodas, subindo pelo antigo caminho como uma escada. Gradualmente, se aproximaram do topo. Já podiam ver as numerosas construções majestosas acima. Não estavam tão empolgados e curiosos como muitos dos novos discípulos. Além da apreciação inicial pelo Palácio Yuanwu, Zhou Shen parecia muito calmo. Neste continente da noite escura, existem 8 grandes desejos. Cada grande prisão, além da dinastia. Há também muitas superpotências transcendentais, como aquela linhagem imperial de Jade e Pérolas. Qualquer linhagem imperial
Deve dominar uma grande dinastia. E embora este palácio celestial não seja comum, ele é apenas um dos principais clãs do Império Dragão Wu, Zhou Shen, que era um discípulo da família Zhou do clã de Guerra Infinita. Já havia visto muitos grandes eventos. Um simples palácio celestial Yuan Wu não era suficiente para que ele o admirasse muito. Enquanto subia o caminho, caminhando por ali, os olhos de Zhou Shen brilharam de repente, e ele parou. Os cantos de sua boca formaram um leve e acolhedor sorriso. Até mesmo a tia que estava em uma cadeira de rodas apresentou um leve sorriso gentil no rosto. À frente, não se sabia quantos antigos discípulos se reuniram, cercando uma jovem como planetas em torno da lua, cada um com expressões de excitação, competindo para se destacar diante dela, quase formando um torrente. E com o aumento do número de novos discípulos, essa torrente parecia estar se tornando cada vez mais forte. A jovem tem cerca de 17 ou 18 anos. Uma longa túnica de cor rosa claro envolve seu corpo. Seus traços são como uma pintura. Seus olhos são claros e profundos. Um pouco de maquiagem é aplicada, enquanto um coque solto deixa algumas mechas caírem. Elas flutuam suavemente ao vento. Em cada gesto e movimento, parece haver um encantamento cativante. Isso faz com que os discípulos ao seu redor se sintam atraídos por ela. Ao redor, muitas pessoas começam a falar: eu gostaria de poder me casar com Nalan Xuevu. Mesmo que eu não conseguisse cultivar nesta vida, ainda valeria a pena. TSC, se casar com Nalan Xuevu. Está sonhando, não? Alguém ri desdenhosamente. Que tipo de existência é a família? É algo que você tem a de tocar. Ela possui um novo corpo divino. E agora já possui o selo dos 6 antigos macacos. Na nossa academia Yonvu, seu talento é do mais alto nível. E no futuro, uma vez que seu corpo divino esteja completo, necessariamente surgirá o 7º selo dos antigos macacos. Naquela época, mesmo olhando para todo este vasto domínio celestial, todos são talentos raros. Você e eu não devemos pensar muito sobre isso. Dizem que aquele cara, Bai He, fica o dia todo atrás dos outros. Até agora, ele não recebeu nenhuma olhada da Nalan Xuevu. Várias vozes de discussão começaram a surgir, mas quase tudo isso chegou claramente aos ouvidos de Zhou Shen. Aquela Nalan Xuevu é famosa? Zhou Shen se virou e perguntou com um sorriso a um discípulo do Palácio Yonvu. Não é só famosa. Ela é uma das 3 flores do nosso Palácio Yonvu. Beleza e talento coexistem. Todos dizem em particular que a tarefa mais difícil não é aquelas que estão no topo da lista de tarefas, mas sim conseguir um sorriso da deusa do aprendizado. Este discípulo parecia muito animado ao falar de Nalan Xuevu. Quando dizia essas 4 palavras, ele estava completamente empolgado. Oh, é difícil conseguir um sorriso dela? A expressão de Zhou Shen era um pouco estranha. Ele olhava em silêncio para a figura à sua frente, vestindo uma roupa de cor rosa claro. A figura é iluminada, com olhos claros e dentes brancos, determinada. Essa garota realmente é uma beleza de deixar qualquer um louco. As pernas parecem ter alongado bastante. E também aquele vazio. E também aquele peito que não era impressionante há 2 anos. Parece que também está mais cheio e arredondado. Como não percebi antes que essa garota era tão extraordinária? Ou é por causa do tempo que não a vejo? Zhou Shen olhou com um olhar relutante. Murmurou em voz baixa. Vejo que você é novo aqui. Não sabe como agir. Você não deve se meter em problemas. Não sei quantas pessoas estão atrás de Nalan Xuevu. Todos têm origens notáveis. Vamos falar de Bai He, por exemplo. O tio dele é um dos anciãos do nosso Palácio Celestial. Este discípulo gentilmente alerta. É raro você me aconselhar com boas intenções. Mas parece que estou me preocupando demais. Zhou Shen lançou um olhar a esse discípulo. Então, neste momento, irmão, você veio? Eu sabia que você viria. Com o som de uma surpresa fresca e adorável, uma figura vermelha correu rapidamente de um lado da estrada à frente. Os olhos da jovem estavam cheios de lágrimas. Aquela face banhada em lágrimas como a flor de pera. Cativante e digno de infinita compaixão. Quando se aproximou, a jovem se lançou diretamente nos braços de Zhou Shen. O tempo ficou suave. Não sabia se era surpresa ou tristeza. Apenas com a aproximação da jovem, veio então aqueles olhares como facas. Todos se dirigiram a Zhou Shen. Queria poder substituir aquele cara. Zhou Shen, no entanto, não se importou com nada ao seu redor. Em vez disso, abraçou suavemente a jovem em seus braços.
Um sorriso suave apareceu em seu rosto, algo que não via há muito tempo. Xiao Wu, que era obediente, veio fugindo com Zhu Shen, morando em reclusão com seu avô na região leste de Wanshao. Pouco depois, o avô encontrou uma garotinha. Quando a menina foi encontrada, no pescoço há um jade pendurado, com os 4 caracteres Nalan Shuevu escritos. Desde então, os dois se tornaram amigos de infância. A diferença é que Zhu Shen, ao longo dos anos, se esgotou internamente. Não consegue despertar. É como um inútil. Enquanto isso, Xiao Wu se tornava mais forte a cada dia. Seu talento crescia cada vez mais. Até que, por fim, despertou diretamente a impressão do antigo macaco de 6 caminhos. E isso veio acompanhado de um novo corpo divino. Considerando esse talento, mesmo figuras de elite como Long Xinhui, com um talento excepcional, não se comparavam a Xiao Wu. Mas, há 2 anos, um grupo de estranhos veio levar Xiao Wu. Antes de partir, Xiao Wu, chorando, disse a Zhu Shen, para que Zhu Shen se esforçasse para se tornar um discípulo do Palácio Yuanwu, para que eles se reunissem aqui. Esta também é a razão pela qual Zhu Shen se esforça. Uma das razões pelas quais ele veio ao Palácio Yuanwu. Para Zhu Shen, o avô e Xiao Wu são as pessoas mais importantes em seu coração. Irmão Shen, em cada ano, nesta época, Xiao Wu sempre esperará por você aqui. Eu sei que, um dia, você virá me procurar. Não me deixe mais, por favor. Ela chorava sem parar. Ela apertou ainda mais os braços de Zhu Shen. Alta frequência. Sair. Senhorita. Como você fala? Xiaoi, eu já entrei no Palácio Yuanwu com meu talento excepcional. Aqui será o trampolim para minha ascensão. A partir de agora, deixarei lendas imortais nesta terra. Incontáveis belezas. Todas se encantarão com a minha chegada. Que discípulos internos, verdadeiros discípulos. Mais cedo ou mais tarde, todos se renderão aos meus pés, sendo o único testemunha designada por mim. Como você pode chorar? Você deveria se sentir orgulhoso e satisfeito. Vem, garota, sorria rapidamente. O sorriso no rosto de Zhu Shen era radiante. Esses anos de treino duro fizeram o sorriso de Zhu diminuir bastante. Somente diante de Xiao Wu, com quem cresceu brincando, Zhu Shen parece poder mostrar algo do sorriso que era próprio da sua idade. E na verdade, Zhu Shen não percebeu que desde que despertou com sucesso, sua personalidade também começou a se abrir lentamente. PFFT, você é tão vaidoso. A mulher finalmente ergueu a cabeça, batendo no peito de Zhu Shen. Um sorriso floresceu em seu rosto. A menina não me reconheceu quando viu Zhu Shen. Na cadeira de rodas, a mulher de roupa branca observava Nalan Shuevu, com um brilho quente nos olhos. Não pôde deixar de sorrir e responder. Onde está a irmã Yun? Xiao Wu pensa em você todos os dias. Agora está tudo bem. Podemos nos reunir novamente. O rosto de Nalan Shuevu corou. E nesse momento, ela correu até lá. Apoiando-se na cadeira de rodas, a bela sorriu. O tempo fez com que muitas pessoas ficassem atordoadas. E logo a seguir, um por um, ficaram furiosos. Como se Zhu Shen tivesse se tornado um inimigo colossal. Ué, quem é aquele cara? Como esse garoto pode ser tão íntimo de Nalan Shuevu? Os discípulos da seita do fogo divino que estavam apenas alertando Zhu Shen, agora abriram a boca em choque. E ficaram parados atrás de forma estupefata. Ele ainda se lembra que não faz muito tempo, alguns discípulos verdadeiros de alta estatura social estavam todos interessados em Nalan Shuevu. No entanto, todos acabaram recebendo o olhar frio de Nalan Shuevu. E ser íntimo daquela Blue Shuevu já era algo aceitável. Muitas pessoas só começaram a perceber agora. A mulher na cadeira de rodas, com uma beleza natural, uma aparência que não precisava de maquiagem pesada, que claramente não ficava atrás da beleza de Nalan Shuevu. Que mérito e capacidade tem esse garoto para conseguir que 2 beldades girassem em torno dele? Enquanto muitos comentavam, vários veteranos que sabiam um pouco mais, furtivamente desviaram o olhar para outra direção, onde havia uma pessoa com uma expressão extremamente sombria, punhos cerrados, focando firmemente à frente. Parece que sente que sua aparência não é apropriada. O jovem ajustou sua postura, e então deu um passo à frente. Caminhou diretamente até Zhu Shen e Xiao Wu. Sou Chel. Essa voz chegou aos ouvidos de Zhu Shen, extremamente opressiva. Não se sabe quantas emoções estão reprimidas. Quem é esse idiota que se atreve a aparecer? HM.
Zhou Shen lançou um olhar para essa pessoa. Imediatamente revirou os olhos. Ignorou diretamente. De onde vem esse idiota? Interrompendo meu encontro com Xiaovu. Não seria porque acabei de chegar? TSC, ainda não estou familiarizado. Já teria dado um tapa nele. Xiaovu, ele é o Zhou Shen. A razão pela qual você me rejeitou. Este homem falava, enquanto lançava um olhar feroz para Zhou Shen. Bai He, você está sendo interessante? Pode parar de atrapalhar meu tempo com o irmão Shen? O brilho no rosto de Xiaovu desapareceu. O que se segue é um desprezo que vem do coração. A face de Bai He, da família Hao, não é fina. Mas ser ridicularizada na frente de tantas pessoas. Ela ficou um pouco envergonhada. Diante da família, até um urso pode se tornar um herói. Quanto mais Bai He, que tem apoio no Palácio Yonvu. Você é Zhou Shen, não é? Deixe Xiaovu. Depois, você ainda pode continuar no Palácio Yonvu. Você só tem uma chance. Caso contrário, farei você sair como um cachorro. Irmão Shen. Vamos. Xiaovu lançou um olhar fulminante para Bai He, mas não deu atenção. Em seguida, puxou Zhou Shen e se preparou para sair. Ao redor, tudo estava em silêncio. As pessoas sempre têm o hábito de assistir ao espetáculo, especialmente quando muitas pessoas estão morrendo de inveja de Zhou Shen. Neste momento, elas queriam ver ainda mais. Até Bai He, que até os príncipes e princesas se atreveriam a provocar. O que faria com esse cara? Xiaovu não conseguiu mover Zhou Shen. Ao contrário, viu um sorriso sarcástico no rosto de Zhou Shen. Você quer que eu vá embora, é? Dê-me um motivo, vai. Primeiro me convença. Zhou Shen exibiu um sorriso radiante. Com um desperdício como você. Que direito você tem de se meter com Xiaovu? Se faça de conta e se afaste um pouco. O corpo divino de Xiaovu é destinado a ser notável. Exceto meu corpo de dragão e elefante. Quem pode ser digno? Bai reergueu a cabeça. Infelizmente, ele era meio cabeçote mais baixo que Zhou Shen. Nunca consegue sentir que está olhando para baixo para ele. Oh! Zhou Shen acenou com a cabeça. Sua mão direita se levantou rapidamente em um tapa. E então soltou. De onde veio esse idiota? Se achando superior diante de mim. Seus pais não te ensinaram a ser mais discreto? A ser humilde. Xiaovu também, com esse tipo de lixo, tem o direito de chamar alguém. O sangue e a energia de Zhou Shen vibraram. Os 5 selos surgiram. A marca do antigo macaco dentro dele. Loucamente se movimentando em direção à mão direita. Pá, mais um tapa. O Bai vacilou. Já estava completamente perdido. O corpo do dragão e do elefante é impressionante, não é? O talento é muito forte, certo? Venha, venha, deixe o jovem ver onde você é forte. Zhou Shen deu um passo à frente. E isso sob os olhares atônitos de todos. Com um golpe, ele varreu para fora. O poderoso Qi e Sangue romperam com uma força aterrorizante. A perna direita foi como um chicote de aço, golpeando com força. Tudo o que se ouviu foi um crack, com a quebra de 2 costelas. Bai He já havia caído sobre os degraus a 3 metros de distância. Eu pensei que era alguém. Não esperava que fosse esse tipo de inútil arrogante. A voz de Zhou Shen estava fria. Realmente sujou as minhas mãos, jovem mestre. Xiaovu, não me olhe com esse olhar. Embora eu, irmão, saiba que estou um pouco excessivo na minha imponência. Mas isso não deve intimidar você, que tem um coração forte, certo? Não olhou nem para aquela garça branca. Zhou Shen então se virou e sorriu. Ele falou com Xiaovu. Irmão Wu Shen. Você despertou a marca do antigo macaco das artes marciais. Ignorou as provocações de Zhou Shen. As sobrancelhas finas de Xiaovu se ergueram. Seus olhos brilharam com um pouco de luz. Claro. Apenas uma pena que ainda esteja faltando um pouco. Meu corpo de santo guerreiro ainda não foi recriado. Mas dê tempo ao irmão. Em breve, ele irá recriar um corpo mais forte. Zhou Shen falou sentado de um lado, enquanto empurrava a cadeira de rodas da tia com Xiaovu. Saíram da vista do público. Subiram em direção à antiga escadaria. Cerca de 15 minutos depois, os 3 chegaram diante de uma vasta construção. Além das torres e castelos imponentes que se erguiam, o que mais chamava a atenção eram os 3 grandes salões à vista. Segundo a apresentação de Xiaovu, estes 3 salões são, respectivamente, o pavilhão de escrituras, o pavilhão do tesouro e o pavilhão de combate. Na verdade, se prestar atenção, você perceberá que esses edifícios, que parecem dispersos, têm, na verdade, um certo planejamento.
Eles estão dispostos de forma harmoniosa. E, com a sensibilidade de Zhuo Shen, toda a vasta seita está envolta em incontáveis formações rúnicas percebidas por passos sutis. Se não fosse por alguns talentos que ele tinha em runas, ele não teria percebido. Aqueles núcleos rúnicos ocultos nas sombras são bem impressionantes. Zhuo Shen exclamou. Do ponto de vista dele, as formações rúnicas presentes aqui são extremamente notáveis. Comparado aos anos passados, as formações rúnicas da família Zhu não são muito mais fracas. Junto de Xiaovu, após aprender muito sobre o Palácio Yuanwu, Zhuo Shen e a tia só então, sob a companhia de Xiaovu, chegaram à Praça da Seita. Todos os novos discípulos devem se registrar aqui, para receber os benefícios que a seita oferece a cada novo discípulo. Anel do tempo e espaço. Há também alguns pontos que precisam de atenção, etc. Depois de tudo isso, Zhuo Shen se tornou bastante famoso. Nos últimos 2 anos, os discípulos homens de King Mu e Nalan que praticam as artes marciais não se sabe como estão. Mas aqueles que conseguem estar tão próximos de Nalan na prática das artes marciais. Por um instante, só restava Zhuo Shen, sozinho. Não se sabe quantas pessoas estão perguntando a origem e o passado de Zhuo Shen. Sobre a identidade de Zhuo Shen. Irmão Shen, assim que você chegou, já atraiu tantos olhares, não é? Xiaovu disse, rindo feliz. Para ele, na verdade, o que o deixa mais feliz é Zhuo Shen poder voltar a trilhar o caminho da cultivação. É mesmo? Parece que a maior parte disso é seu mérito, não? Você não percebeu a hostilidade daqueles garotos em relação a mim? Parece que meus dias à frente não serão fáceis. Zhuo Shen mostrou uma expressão de lamentação. Ouvindo as palavras de Zhuo Shen, Xiaovu levantou levemente a cabeça. Olhando o rosto decidido de Zhuo Shen, de repente, sentiu um pouco de dor no coração. Disse em voz baixa, Irmão Shen, você sofreu todos esses anos. Hehe, o que é sofrimento? Zhuo Shen acariciou suavemente os longos cabelos de Xiaovu. Seus olhos penetraram os bilhões de milhas do céu. Acredite em mim, um dia eu voltarei. Derrubarei todos os inimigos. Recuperarei tudo o que perdi. Zhuo Shen murmurou. O tempo com a família sempre parece tão curto. A noite logo cairá. Zhuo Shen e alguns novos discípulos. Todos foram acomodados em habitações simples. E a tia, Zhuo Shen, certamente não deixaria o último sofrer junto com ela. Felizmente, Xiaovu estava presente. Ela podia ajudar a tia a encontrar um lugar para ficar. As estrelas e a lua cobriam a vasta terra sem fim. O barulho na claridade também diminuiu um pouco. No entanto, para esses novos discípulos, seus corações talvez não estivessem em paz. Alguns discípulos que não conseguiam dormir também estavam fora do dormitório. Alguns que já estavam um pouco mais familiarizados se reuniram para conversar. Amanhã de manhã será a prova. Dizem que, se conseguirem ficar entre os 100 primeiros na prova, poderão se tornar discípulos do Inner Sek diretamente. Muitas pessoas ainda falam muito sobre este tema. Os novos discípulos estão enfrentando desilusões amorosas? Foi então que Zhuo Shen se lembrou disso. Parece que aconteceu algo assim. Segundo Long e Xinhui. Mas é uma boa oportunidade. Se conseguirem obter uma grande quantidade de materiais durante a prova, então poderão trocá-los por pontos de contribuição. Trocar por várias pílulas e bambu antigo, entre outras coisas. Pensando em algumas coisas, Zhuo Shen sentiu alguma coisa. De repente, desviou o olhar. Seus olhos instantaneamente se estreitaram. Muitos discípulos não olhavam para Zhuo Shen de maneira amigável. Alguns olhares eram até frios. E o que chamou a atenção de Zhuo Shen não eram apenas essas coisas, mas sim naqueles profundos e sombrios recantos. Havia uma aura de assassinato pairando no ar. 7. Embora vago, a sensibilidade de Zhuo Shen ao assassino era incrivelmente forte. Naquele ano em que ele tinha 6 anos, não se sabia quantos poderosos apareceram no clã Zhu, querendo assassinar Zhuo Shen. Naquela época, Zhuo Shen já era extraordinariamente sensível a esse tipo de aura. Alguém quer me matar, mas não consegue. A expressão de Zhuo Shen de repente ficou sombria. Eu acabei de chegar ao templo Yuanwu. No total, só tive contato com algumas pessoas. Que tipo de rixa eu poderia ter com alguém? Minha mente estava em constante mudança. Em um instante, Zhuo Shen franziu a testa. Não seria aquele bairro que eu bati durante o dia? Lembrei-me de algumas coisas que passei na seita Huaxingyin. Zhuo Shen parecia ter entendido algo, embora não houvesse provas. Além disso, Zhuo Shen não conseguia pensar.
sobre os motivos de Bai requerer me matar. Mas não precisa de um motivo. Zhou Shen só precisava entender sua situação. Este mundo sempre foi cruel. Não se pode ser descuidado nem uma vez, por causa da negligência. Esta vez pode ser o preço da vida. Não me provoque. Sou uma pessoa que guarda rancor. Zhou Shen olhou ao redor. Sem jeito. Exibiu um sorriso gélido. Se eu não estiver enganado, parece que durante a prova é possível se atacar e roubar uns aos outros. Embora as regras do templo Yuanwu não permitam que os novos discípulos matem durante a prova. Mas afinal, a prova é uma prova. Como pode realmente não haver um pouco de perigo? Esta prova parece ser uma ótima oportunidade para que Zhou Shen identifique os inimigos e tome decisões. Embora Zhou Shen tenha se juntado ao templo Yuanwu como subordinado de Long Xinhui, juntar-se ao templo Yuan. No entanto, do ponto de vista do talento e da posição de Long Xinhui, mesmo sendo um subordinado, Zhou Shen não é inferior aos discípulos comuns. Se alguns discípulos quiserem fazer algo, Zhou Shen não se importaria em acompanhá-los. De madrugada, o sol já estava alto no céu. Na praça central em frente ao templo Yuanwu, mais de 1000 novos discípulos se reuniram aqui, aguardando por apoio. Imagino que vocês já saibam da importância da prova. Esta é a primeira ação que demonstra o potencial de vocês. Mas espero que todos possam participar ativamente, sem esquecer as regras da seita. Vocês podem se agrupar, mas se ocorrer algo que coloque a vida em risco por disputa, então, será diretamente desmantelado, sendo expulso da seita. Anciãos, líderes de sala, discípulos homem de cerca de 40 discípulos anos, internos falou e em discípulos voz alta comuns na plataforma do vazio, sem raiva, mas autoritário, causando grande intimidação. Este é o protetor Xiaolou Wu? Zhou Shen olhou para ele e seu corpo tremeu. A força dentro dele ondulou, e seu coração ficou um pouco surpreso. Ontem, conversando com Xiaowu, Xiaowu disse que dentro do palácio Yuanwu, a posição mais alta é da misteriosa princesa, seguida das duas grandes vice-princesas, os grandes protetores à direita e à esquerda, ancião, chefe de salão, discípulo verdadeiro, discípulo interno, discípulo comum. Este Xiaolou Wu é um dos grandes protetores, o protetor da direita. A posição deste último é elevada. Dentro deste palácio Yuanwu, apenas abaixo da princesa, veio a mim através da percepção de Zhou Shen. O poder do oponente é imensurável. O Palácio Celestial de Yuanwu é renomado. Este Império Sagrado realmente é extraordinário. O antigo Zhou Shen. Realmente subestimei este clã. Número 0122. Boi demoníaco de púrpura suprema, espírito ilusório de Ningyin, Honggu Xuan. Protetor da direita Xiaolou Wu. Definitivamente entrou no quarto grande nível de cultivo. Poderosos do reino místico. Tal existência aterrorizante. Cada um é um mestre supremo. Com um movimento casual, pode liberar um poder de destruição inimaginável. Por lógica, forças como o Palácio Celestial de Yuanwu, mesmo que mestres assim existam, certamente seriam da linha da princesa. E a posição de Xiaolou Wu é venerada. Mas claramente está entre as três grandes princesas. As ações devem seguir a mim. Neste momento, a voz de Xiaolou Wu quebrou a contemplação de Zhou Shen. A cordilheira fragmentada onde está localizado o Palácio Celestial de Yuanwu, infinito e imenso, edifícios pertencentes ao clã, apenas ocupa uma parte muito pequena. E este lugar de prova está localizado entre uma vasta área de montanhas imortais atrás do clã.